em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 241. Eu sou Rafael Arinelli e saudosa maloca querida, din-din-dom de nós passemos os dias felizes de nossas vidas. Caramba, nossa. Vai estar difícil pra você, hein, Dani? Tá difícil pra você. Tô só esperando. Nossa, vamos ver. Eu sou Daniel Cury e que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os filmes não trazem mais. Aladdin e Rei Leão Titanic esqueceram de mim a tarde inteira e Caverna do Dragão era demais. Olha só, o cara fez um poeminha, cara. Caramba. Porra. O cara fez um versinho. Tem que admitir. Foi boa mesmo, cara. Caramba. E eu sou Alexandre Gonçalves do Indicação e a vida não passa de um interminável ensaio para uma peça que jamais começará. Não. Quem pegar a referência me manda uma mensagem. Pra todo mundo. Olha, gente, eu não tô tão profundo aqui. Eu sou o Bruno Pulpo, também do Indicação, e eu sinto falta do Nicolas Cage em bons filmes. É, né? Sinto falta do Nicolas Cage em algum bom filme, né? Mano, ó. Não, ele já fez coisa boa. Eu não Já vou. Pior que ele fez coisa boa. Já fez. O legal Então. do Nicolas é que ele faz coisa muito ruim que a gente aprende a amar. É. Essa é a coisa. Né? Exatamente, é o carisma dele que conta, né? Eu discordo. Ele é um ótimo ator, tá, gente? Só tá passando por uma fase difícil. Ele e a Meg Ryan, né? Exato, nossa, Meg Ryan. Pois é. Muito bem, estamos aqui nesse podcast 241, né? Estamos fazendo um crossover meio capenga, né? Porque o meu irmão, Guilherme, né? Que é o host lá do Indicação, acabou nos desfalcando aí aos 45 segundos do tempo, hein? Então fica aqui a advertência no ar pro Gui, que provavelmente vai escutar esse podcast. Pelo menos estamos aqui, né? Com o Bruno, com a Lê. Estreia do Bruno no podcast de Cinemação. Olha aí. Uma emoção muito grande. Pois é. E nada melhor, né, de que a gente trazer esses caras aí que toda semana estão indicando o filme, toda semana estão revisitando filmes e tal, pra gente conversar aqui sobre coisas que fazem falta nos filmes de hoje, né? Afinal de contas, a gente tá sempre recebendo uma enxurrada aí de blockbusters e tal, e aí às vezes a gente olha pra trás e fala, putz, que vontade, que saudade que eu tenho de ver aquele filme com aquela coisa diferente e tal. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. A gente vai aguçar, né, o nosso saudosismo e vamos comparar com a atualidade. Ou até falar de coisa que não tem mesmo, nunca teve, talvez. Né? Não uma sei. Boa. Coisa ver. Que faz falta, coisa que você fala, o que eu quero ver no cinema, sabe? E ninguém não sai. É verdade, boa ideia. Cara, agora que você falou isso, me veio uma coisa à cabeça que, enfim, deixemos pra conversa. Olha aí. Quer saber o que o Ale vai falar? Fica com a gente aqui no podcast, ó. Logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Dani, você se considera um cara saudosista? Pior que não, cara. Eu gosto de algumas coisas do passado, mas eu acredito na humanidade, que as coisas na verdade sempre melhoram. Então toda vez que as pessoas ficam, naquela época era tão melhor, eu fico, não era não. Tipo, melhorou já, sei lá. Eu sou um pouco assim também, cara. Eu não tenho muito essa coisa do saudosismo, que tem gente que fala, nossa, eu lembro lá quando eu sentava pra assistir meu filme, e aquele tempo e tal. Puta, eu não tenho isso, cara. Então, eu também não. Talvez seja porque a gente é jovem, né, Rafa? Sabe como é?
Quando a gente fica velho, talvez a gente fique assim, nossa, pode ser. Porque naquela época era melhor. Eu também acho meio mala aquelas pessoas que acham que a infância foi melhor, sabe? Tipo, hoje em dia as crianças, elas não saem na rua. Bom mesmo era na minha época. Aí alguém fala assim, não, porque bom mesmo era na minha, porque tinha como você viveu sem assistir Yu Yu Hakusho, sabe? As pessoas faziam uns dramas. Porque realmente tudo é muito intenso na sua infância. Então pra você a sua infância foi a melhor de todas, porque foi a única que você teve, entendeu? Então não julgue dos outros. Do seu avô foi ótima, do seu pai foi ótima, sua foi ótima, e do seu filho vai ser ótima também, só que o seu filho vai nascer num lugar cheio de luzes de LED e telas de tablet, mas faz parte, não tem jeito. É isso aí, Dani. Então, assim, ó, a gente tá aqui, né, pra bater esse papo sobre as coisas que faltaram, né, o que a gente sente falta no cinema, mas o papo hoje vai ser bem mais aberto e fica aqui o convite pra você que tá escutando a gente, pra se você quiser escrever, mandar o que você acha que tá faltando, o que já faltou, o que você sente falta, ou alguma coisa saudosista, qualquer coisa, manda aí pro e-mail contato@cinemação.com ou via nossas redes sociais, né, você sempre procura em qualquer rede social como Cinemação e a gente vai estar lá. E você se comunica com a gente e a gente lê aqui no podcast, como a gente vai fazer hoje. Hoje temos aqui comentários do Twitter. Então a gente está mostrando para vocês que a gente lê de tudo que é lugar. Por isso que é importante você se conectar aí sempre com o Cinemação. Nós estamos também lá na Web Rádio Inverso, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprise aos domingos ao meio-dia. Você encontra o podcast do Cinemação na radioinverso.com e você consegue ouvir o nosso programa lá no meio da programação da rádio. Você também pode acompanhar tudo que sai, tudo que acontece, né, no cinemação.com, o nosso portal, o nosso cantinho do cinema aí nessa internet. É lá onde mais de 15 autores escrevem para você diariamente, mostrando aí trailers, tem podcasts, tem crítica, tem artigos, tem dica de filme, tem muita coisa bacana e vale a pena você ir lá visitar o cinemação.com. Também, né, não deixe de ir lá no iTunes e classificar o Cinemação. Se você for lá e der a sua nota pro Cinemação, ajudar o Cinemação, a gente vai fazer um sorteio e vai enviar para você um pôster exclusivo do Cinemação. Então é muito importante que você chegue lá e dê a sua nota, porque isso vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas e você também vai sair com um pôster para decorar aí sua casa, o escritório, o quarto, qualquer lugar que você ache interessante de ter um pôster exclusivo do Cinemação. E por último, mas não menos importante, fica aqui o nosso convite para você conhecer a nossa família de podcasts, os podcasts do Cinemação cada vez crescendo mais, né? Temos aí aqui, né, o podcast do Cinemação, mas temos também o Indicação, podcast onde temos lá dicas de filmes toda semana, pelo menos 3 dicas para você curtir, né, a sua semana vendo bons filmes. Temos também o podcast das Matildas, com as meninas lá, Grécia e Oli, sempre trazendo temas feministas correlacionados, né, com o audiovisual. E temos também o novo podcast do Cinemação, que é o Drops, Cinemação Drops, novo podcast aí, notícias cinematográficas com menos de 10 minutos. Então você escuta o podcast, fica por dentro do que acontece no mercado cinematográfico em menos de 10 minutos. Quer coisa melhor? Não tem coisa melhor. Então temos aí vários podcasts, visita lá o cinemação.com, prestigia todos os nossos podcasts, dá a sua audiência, manda recado, faz sua crítica, porque é muito importante para a gente conseguir manter essa galera engajada, produzindo conteúdo exclusivo para você. E se você quer ver o Cinemação ainda por muito tempo, com podcasts como esse, com tantos podcasts assim, se você quer ouvir podcasts que falem de cinema com respeito, com diversidade de opiniões sobre filmes clássicos, cultos, lançamentos, e se você tá cansado de tanto assunto raso nesses podcasts maluquinhos que só fica um monte de gente gritando, se você quer ouvir uma conversa agradável, inteligente, mas que tem esse charme do papo de bar, de alguém que tá na mesa tomando cerveja com a galera, com os amigos, se você acha que o que a gente faz merece mais reconhecimento e retorno,
retorno, então você deve achar justo que as pessoas possam apadrinhar o Cinemação e contribuir com algum valor mensal. E você pode também contribuir com esse valor mensal, você com certeza vai querer fazer isso, porque esse valor ele é muito melhor do que você está imaginando. Ele não é nem baixo nem alto, ele não é caro nem barato, ele é simplesmente o que cabe no seu bolso. Então, se você concorda com isso, se você concorda que a gente merece uma contribuição mensal de todos os nossos ouvintes para continuar pagando nossas contas, investindo em mais qualidade de áudio, de estudos e de tudo mais, você vai topar ser patrão do Cinemação. Então entra lá no Patreon, que é o patreon.com/cinemação, ou no Apoia-se, que é o apoia.se/cinemação. Escolhe o valor que melhor couber no seu bolso e que você achar que a gente merece e faça o Cinemação ganhar mais vídeos, mais podcasts, muito mais conteúdo. Fazendo isso, você vai se juntar a um grupo do qual fazem parte o Diego Lima, Fernando Machado, o Alberto Marinho Camilo, a Fernanda Siqueira, a Tatiane Nantes, a Tamires Porto e o Thierry Penteado. Então é isso, seja um patrão do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários aqui, hoje comentários exclusivos lá do Twitter. Olha aí, a galera que segue a gente no Twitter, que interage com a gente no Twitter, viu lá que o Dani deixou uma pergunta e a galera começou a responder, né? O Dani foi interagindo com o pessoal e a gente foi selecionando algumas aqui pra gente conseguir falar pra vocês e pra mostrar, né, também que a gente tá de olho no Twitter. Então você pode seguir a gente lá também. E aí o Senato Souza, olha aí o Senato que vira e mexe, aparece aqui deixando seus comentários e tal. Aliás, faz um tempo que o Senato não deixa comentário, né, Dani? Sim, mas ele tá sempre presente, eu vejo ele por aí. Ele verdade. Curte, ele acompanha, ele retuita e tudo mais. É verdade, é verdade. E ele falou o seguinte sobre o nosso podcast, ele falou que o podcast que a gente faz aqui é muito bom, ele traz reflexões e pontos de vista interessantes, cobre bem os blockbusters e deveria fazer mais clássicos. Olha aí, então pro Senato a gente precisa focar um pouco mais nos clássicos, que esse ano tem se mostrado uma ótima pedida também, né, Dani? Que a gente já tinha feito um clássico no começo do ano e a gente fez um outro agora e os dois tiveram um resultado muito legal. Então é bacana da gente ver que o nosso público também já tá começando a absorver mais os clássicos, porque até uns anos atrás era um assunto até um pouco difícil da gente conseguir produzir aqui, né? Na verdade a gente sempre foi aquela coisa, fala um monte de assunto que é legal e chega na hora de falar do blockbuster, dá um boom, né? Todo mundo quer baixar, todo mundo quer ouvir. E hoje a gente tá sentindo um equilíbrio maior. Eu acho que é isso também. E claro, as pessoas estão gostando, né, de ouvir falar de clássicos. A gente tá falando de clássicos mais acessíveis, então geralmente as pessoas já viram ou podem ver facilmente, né? E acho que é isso, mas realmente a gente pode fazer mais clássicos sim, a gente precisa colocar no nosso planejamento e se programar. É isso aí, é isso aí. E você, Dan, o que você trouxe aí de tweets que chegaram pra gente? Bom, nesse mesmo momento feedback, né, de que eu falei, gente, falem o que vocês acham do podcast Cinemação, o @M5PABR, que eu não faço ideia, não tem nome, nada, mas é ótimo, a internet permite, né, isso. Aliás, o Twitter é legal por isso. É o @M5PABR e falou o seguinte, uma única palavra, ele falou indispensável. Olha, ele falou que o podcast Cinemação é indispensável. Eu achei demais, muito cara. legal. Demais, se ele é indispensável pra você, aparece aí pra gente, manda seu nome aí, fala assim, eu que sou M5PABR, sou eu. Tipo, indispensável 2, ou você responde 2, 3, né? Aí, fala aí. E tem também, eu perguntei para as pessoas o que elas acharam de Dunkirk, que é um filme recente, teve podcast recente aí, falando sobre o filme, que é um filme que todo mundo foi ver, ou muita gente curtiu. E o Victor MGKEN, né, é o @Victor MGKEN, ele respondeu o seguinte, melhor experiência que eu já tive no cinema. Achei pesado, hein? Achei pesado, achei profundo. Pesado. Mas enfim, acho que faz sentido, entendo perfeitamente como ele é tecnicamente impecável. Pode ser que seja pra muita gente, né, uma experiência grandiosa. Fora que ele deve ter visto em IMAX, que todo mundo falando, veja em IMAX. Cara, então, tem esse lance. Em IMAX também tem isso, você passa por uma experiência diferenciada, né, com certeza. Tem, obviamente, né, o lance do IMAX, mas, né, Dani, é um filme que realmente ele tem, assim, um diferencial de imersão, né, isso que é legal também, né, ele passa um negócio, assim, de você tá ali meio que no meio
meio da guerra e tal. Então ele tem uma brincadeira de imersão que às vezes torna essa relação, né, essa experiência mais impactante mesmo. Por isso que é legal, né, a gente ver a galera falando isso. Bom, bem bacana os comentários do Twitter, hein? A gente tem que olhar mais vezes lá, essa mídia aí. O Twitter, ele é rápido, prático. Rápido e prático. Instantâneo. Pá, pronto. Começar esse papo, né, sobre coisas que sentimos falta, eu queria começar trazendo aqui na memória dos nossos ouvintes as nossas memórias afetivas do cinema, né? Então eu queria perguntar aqui para os nossos convidados, pro Bruno, pro Alê, pro Dani, né, que tá aqui também, qual que é a primeira memória cinematográfica que vocês têm, assim, na vida? Vocês conseguem pincelar isso, assim, tipo, pô, a primeira vez que eu fui no cinema, eu fui ver tal filme. Vocês lembram qual que foi? Cara, primeira vez que eu fui no cinema eu não lembro, mas assim, quando eu morava no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro... A gente percebe pelo seu sotaque. É, eu tenho um sotaque super pesado. Super. Pareço a Ioli falando. Quando eu era pequeno e morava lá no Rio de Janeiro ainda, era um ritual semanal, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, eu insistia e tinha que assistir Aladdin, pelo menos até a música da caverna, senão eu não dormia. Caraca! E assim, isso ficou tão marcado na minha cabeça, eu assisti tantas vezes Aladdin que eu sei o roteiro de cabo a rabo, de cor e salteado, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Mas essa é a sua primeira memória cinematográfica, assim? É a minha primeira memória de filme, de qualquer coisa. Uhum. Não lembro, assim, se eu assisti qualquer outro filme. Não sei se eu apaguei as minhas memórias do Rio de Janeiro ou não, é bem possível. Mas depois disso eu só lembro já morando aqui em Itu, já bem mais velho, com meus 9, 10 anos. E eu saí do Rio de Janeiro com 6. Então tem um gap aí de 3 anos, 3, 4 anos. Eu não lembro. E você, Brunão? Eu tenho muitas memórias de filme, só que é mais em casa mesmo, assim, não tanto no cinema. Pra você ter uma noção, primeira vez que eu fui no cinema, que eu lembre, né, foi pra assistir Godzilla 2000. Jesus. Juro. Eu lembro até hoje de eu estar lá na fila com aquele pôster do Godzilla, com aquele olho dele, assim, né, e eu, nossa, eu vou ver Godzilla, cara. Meu Deus, que é isso? Agora, memória com filme mesmo, Pinóquio, cara, porque eu tenho a mesma relação que o Ale tem, o filme que ele falou com Pinóquio, que eu sei todas as falas do Grilo Falante. Eu até lembro de assistir aqui em casa, tinha fita, assistia pelo menos uma vez por semana e repetia junto com o Grilo Falante todas as falas dele. Hoje, eu não lembro mais, obviamente, mas com o filme fraco. Foi com o Pinóquio, cara. Foi com o Pinóquio. Fraco. Você tá maluco, tem que lembrar. Eu preciso... Tem outras coisas pra guardar na minha cabeça, né, cara? Pra lembrar. E você, Dan, você lembra? Então, do cinema mesmo, assim, eu tenho 3 grandes lembranças, assim, não sei porquê, talvez tenha sido eventos que eu fui, assim, num momento em que eu falei, nossa, vamos todos pro cinema. Eu lembro muito do Rei Leão, de pegar cinema lotado, assim, fila e tal. Eu lembro que eu fui 2 vezes, no mínimo, ver Rei Leão no cinema, na época. Não tô nem lembrando quantos anos eu tinha, tem que, enfim, não lembro que ano que é o Rei Leão. Acho que é 94, é. 94, eu tinha 8 anos, né? Enfim, eu lembro muito, assim, de ir com a minha família, meus pais, e depois ir com primos e minha tia e tudo. E quando eu fui com os meus primos e com a minha tia, a sessão tava tão lotada, e óbvio que naquela época não tinha cadeira, enfim. E a galera sentava, né, no chão mesmo pra ver, não tinha essa coisa de... Eles vinham vendendo, né, ingresso até caber gente. Não cabia mais ninguém, né. E aí eu lembro que eu sentei separado, então foi a primeira vez que eu tava, tipo, sentado, pessoas que eu não conhecia ao meu redor, e eu ia ver o filme. Então, assim, é uma memória bem forte que eu tenho. Eu lembro de 2 vezes que eu
eu lembro mesmo, assim, um presente de aniversário, tipo, no meu aniversário eu fui, em algum momento, não lembro quantos anos eu tinha, eu fui ver o Robocop 3, nossa, filmão, né, mas tudo bem. Nossa. E eu lembro do Batman Eternamente também, eu lembro muito de ir pro cinema, que a minha irmã e a minha mãe ficavam fazendo piadinhas do Batman Forever, né, que tipo, que é Batman Forever, e daí elas ficavam falando de Forever e tal, né, e que também, enfim, não, o Batman Eternamente até que é divertido, eu acho. Não, o Batman Eternamente ainda dá pra... Ainda deve. Eu acho que entra mesmo, divertido. Então. E eu lembro, só pra citar assim, de casa, eu lembro que eu particularmente virei fã de cinema ou aprendi a gostar de cinema um pouco mais tarde. Então eu não era o tipo de pessoa que ficava vendo filmes e tal. Eu era o moleque dos livros e tal. Mas eu lembro de ver muito Tarzan, porque a minha irmã adorava Tarzan. Então, tipo, ela ligava e botava Tarzan pra passar. Então eu lembro, em algum momento da minha infância ou pré-adolescência, de ver Tarzan 355 milhões de vezes. É interessante, né, da gente ver, porque, por exemplo, eu tive contato muito cedo com desenho animado e tal. A gente tá falando aqui, né, de Disney. A maioria das lembranças que a gente tem é sempre de alguma coisa Disney, então, impressionante, né, como ela conseguiu entrar dentro do nosso cotidiano infantil, né, principalmente na década de 80, de 90 e tal. Mas eu lembro, assim, de assistir muito em casa a Bela e a Fera, o desenho de 91, porque eu ganhei o VHS, né? Então eu assistia muito em casa, tudo em inglês, era um VHS, minha tia trouxe dos Estados Unidos e tal, e aí eu ficava assistindo aquilo, às vezes não entendia direito o que eles estavam falando e tal. E 91, eu tinha 6 anos, né? Então eu já tinha esse contato muito forte com desenho. Daí eu lembro, a minha primeira memória de estar dentro do cinema assistindo foi com Rei Leão, em 94. Mas eu devo ter ido antes, mas talvez não tenha sido tão impactante. Agora, pra mim, foi impactante Rei Leão, primeiro, pelo filme, e segundo, por isso, pela quantidade de gente, né, no lugar. E eu lembro que a gente entrou, fui com meu pai, sala inteira lotada, a gente sentou uma hora no corredor, ficava esperando alguém levantar, sabe, pra ir pro banheiro, você roubava o lugar da pessoa e tal. Então, tipo, é um negócio meio totalmente selvagem, né? Você vai se divertir, mas era uma lei da sobrevivência ali, não dita. Você chegava na fila, já ficava com medo de não vou conseguir. Pois chegar cedo. E é engraçado da gente ver, porque aqui a gente tá falando de duas gerações, apesar de não serem duas gerações distantes, mas, por exemplo, eu e o Daniel, a gente tem mais a nossa infância calcada nos anos 90, e o Bruno e o Ale tem a infância mais calcada nos anos 2000, né? Eu sou 92, o Ale 91. Eu sou 90. 90, isso. Então dá pra falar que foi nos 2000 que finalzinho de 90, começo eu acho que a gente começou a assimilar cinema depois dos anos 2000, assim, sem aquela cabeça de criança, saber o que é um filme. Exatamente. Foi nos anos 2000. Vocês estavam falando, eu tava aqui tentando me lembrar. Assim, eu tenho pouquíssimas memórias de ver filmes no cinema, porque não sei, eu não me ligo tanto a assistir os filmes no cinema ou não assistir filmes que me marcaram tanto assim no cinema. Eu lembro de alguns. Eu lembro de assistir Matrix 17 vezes no cinema, o Matrix 1. Eu fui 17 vezes mesmo, não é um número aleatório. Eu lembro de assistir e me arrependo um pouco disso. Não muito, mas me arrependo um pouco de ter ido assistir A Ameaça Fantasma, do Star Wars 1, A Ameaça Fantasma. Mas eu fui com os meus amigos e eu não tava prestando atenção no filme. A gente ficou brincando na sala do cinema. O pior é que é mesmo. A gente sentou lá na frente, na fileira do gargalo, um gargarejo, aliás. E daí a gente ficou brincando ali de, sei lá, nem lembro do que a gente tava brincando. Nossa, Star Wars, o episódio 1 foi o primeiro filme que eu peguei uma menina no cinema. Nossa, olha só. Cara, caramba. No cinema, né? Tipo, eu nunca tinha tido a oportunidade. Star Wars episódio 1 ficou marcado pra mim por isso. Foi a primeira vez na vida que eu tive isso. Que bom que foi por isso, né? Porque se fosse, porque se fosse pelo filme. Bom, nossa. Pelo menos, tipo, tem aquela coisa, né? Às vezes se o filme é bom, você fala, putz, perdi dinheiro, né? Podia dar uns beijinhos no outro lugar, mas paguei em vez de ver um filme bom, não um filme ruim, mas pelo menos é o filme
não era, então tudo bem. Mas tem uma coisa também interessante aqui, que nem o Ale falou assim, eu não lembro de ter ido tantas vezes no cinema e tal. É justamente por isso, né? Porque a gente não tinha o costume de ir no cinema com tanta frequência como a gente tem hoje. O cinema se tornou uma coisa muito acessível. Então, quando eu falava, vou pro cinema, era um evento. Você ia, sabe, tinha que chegar cedo pra ter o lugar, tinha que, sabe, ia ter que ter o lugar e tal. Não é que nem hoje que você você compra pelo ingresso.com com 2 dias de antecedência, 3 dias de antecedência, já marca o lugar, chega lá em cima da hora, entra, vê o filme e vai embora, entendeu? Então o cinema em si, a ida ao cinema, ele era um evento cultural mesmo, né? Sim. Mas eu acho que a gente, na verdade, é de uma geração que pegou esse meio, porque assim, uma época eu tava ouvindo a minha avó contar, né, da juventude dela, né, e ela falou que ela e o meu avô não tinham pra onde ir quando eles, imagina, né, anos 40 pra 5, acho que anos 50, né, tipo, ela contando que eles não tinham, cidadezinha pequena, no interior de Minas Gerais, o cinema era o único lugar onde eles conseguiam ficar um do lado do outro sem as pessoas ficarem olhando e tal, e obviamente que era, no máximo, acho que o rosto grudado, dava a mão, né? Coisas já era nossa, a coisa, o acontecimento. E a minha avó falou que viu, se eu não me engano, acho que foi o Vento Levou, que ela falou que viu, tipo, 20 vezes, 30 vezes no cinema. Porque não tinha outra coisa passando, porque passava repetido, né? Os filmes se repetiam e tal, e era um lugar de encontro. Então, nessa época, acho que o cinema era mais presente na vida das pessoas, porque tinha mais cinema. O Brasil mesmo, nessa época, e né, há alguns anos, até acho que tá nos anos 70, se eu não me engano, ele tinha muitas salas, né? E aí depois, de repente, perdeu demais e entrou até tanto economicamente quanto... Tipo, economicamente o Brasil mudou muita coisa e em termos de hábito das pessoas surgiu o home video, né? E foi bem na nossa época. Eu e o Rafa somos nascemos na década de 80, foi quando surgiu o home video e explodiu. Então a gente é da geração que aprendeu a ver filme no VHS, né? Alugar e ir pra locador. Então a gente descobriu o cinema e criou relação com o cinema, com os filmes, por meio das locadoras. Os nossos pais e talvez pais e avós provavelmente se criaram alguma relação com o cinema foi através da sala de cinema mesmo. E aí hoje a gente tem uma geração que tá meio que mesclando um pouco do retorno ao cinema, principalmente o cinema comercial grandioso, aquela coisa, né, o 3D e o IMAX, e o streaming, o filme no celular, o filme em qualquer plataforma. Cara, eu ia falar que, com certeza, eu e o Ale, a gente é de uma época que o VHS tava explodindo, assim. Então, meu pai era maravilhado porque, a gente tem uma máquina aqui que lê, você vai ver VHS. O filme. Sabe, era uma coisa mágica. E, tipo, eu nasci já existindo o VHS ali. Claro, Então, e quando surgiu o DVD, cara, pra vocês terem uma noção, o meu primeiro DVD está aqui na minha frente, ele serve como apoio pro meu monitor, cara. O primeiro DVD, Gradiente, está aqui. Tá, o aparelho. Achei que você ia falar o filme. O aparelho, não, o aparelho de DVD. Cara, é maluco. Eu assisti Múmias e achei muito lindo, porque é totalmente diferente do VHS. E hoje todo mundo tem acesso a qualquer filme, a qualquer hora, principalmente por causa de Netflix e piratation. É engraçado. Não, você consegue baixar ilegal um filme em HD de altíssima qualidade. Exato. E dá pra escutar ainda em home theater, Dolby Digital, 7, não sei, ponto 30, sei lá. E isso parece que tá no cinema, se você tiver um home theater em casa, né? Depende. É legal isso, porque eu tava aqui lembrando. No Rio de Janeiro, a gente tinha um aparelho de VHS meio mais ou menos. Quando a gente veio aqui pra Itu, meu pai trocou de TV e trocou de aparelho de VHS. Porque tinha saído um mais moderno, sei lá o quê. Que diferença que fazia, porque eu não faço a menor ideia. E daí, quando saiu DVD... Quando surgiu o DVD, a gente comprou um DVD também da Gradiente, é um tijolão cinza prateado. Exatamente isso que tá aqui. É esse mesmo, eu sei. Eu sei qual que é o seu, porque é igual ao meu. E daí, quando saiu Blu-ray, mais recentemente, a gente ficou em dúvida se ia comprar um aparelho de Blu-ray ou não, porque a gente tinha acabado de comprar um PS3, e a gente ficou um puta tempo só com o PS3. Só que daí começou a dar uns problemas no videogame e tudo mais, e ele lia Blu-ray, mas a gente não alugava por nada, a gente nunca alugou nenhum aparelho, nenhum filme Blu-ray, e daí o meu pai quis comprar um aparelho de Blu-ray. Comprou e tá estacionado lá, porque a gente assiste na
na TV, a gente assiste por streaming, a gente assiste por todas as outras plataformas possíveis e imaginárias. Restritamente legais, tá? Só plataformas legais. Né? Exato. A gente faz tudo dentro da lei. 100% legal. Ó, gente, eu queria confessar uma coisa. Essa semana, tô esperando, né? Mas, enquanto eu gravo esse podcast, tá em trânsito um filme em Blu-ray que eu comprei. Pela internet. Eu sou o cara do Blu-ray. Cara, sério, o que eu queria ver, eu falei, puta, não vai surgir em Netflix nenhuma, vamos lá, vou ver, quero ter ele, porque eu não vi, sei que é bom, então eu vou ver. Eu entendo esse saudosismo porque eu tenho essa relação com CDs de música, eu ainda compro CD de música. Eu tinha até um tempo atrás com DVD, cara, tanto que os filmes que eu mais gosto, eu sei que algumas pessoas vão me julgar, mas eu tenho uma relação de carinho muito grande com o primeiro Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, tá? E esse é um mas filme... muita gente tem, cara. Então, eu tenho ele guardadinho na capinha ainda, tudo bonitinho, tem uma capinha extra que sai. E tenho vários outros filmes que eu gosto muito, ainda guardados, por mais que eu não tenha nenhum aparelho de DVD que funcione em casa. Mas eu pretendo ter aí, só pra ter o saudosismo mesmo de assistir, aquele menuzinho, você fica tipo... Mas, cara, é muito bom. Eu acho muito legal você ter o objeto, né? Ter um objeto assim. Eu, particularmente, gosto da ideia de colecionar. Eu acho que em termos de nerdice, né? Tipo, a galera que coleciona... Eu nunca vi muita graça em colecionar boneco, em colecionar, sabe? Né? Mas livro e DVD ou Blu-ray, eu curto pra caramba. Eu tenho um aparelho de Blu-ray aqui, aí roda... O bom do aparelho de Blu-ray é que roda o DVD. Hoje em dia, qualquer computador também vai rodar também, se você tiver. Então, é ótimo. Você tem, então, se tiver na Netflix e sair de cartaz da Netflix, você não precisa reclamar, você vai ficar, nossa, não tem mais. Você vai lá e assiste, entendeu? O melhor, você não precisa de internet pra assistir, né? Veja só. Sem internet. Exatamente, não precisa de internet. Pode cair a internet, você assiste os filmes em DVD que você tem. Olha só que coisa curiosa, né? A gente começou esse papo falando da Disney, né? Como que a Disney influenciou a gente, inclusive na introdução da gente ao cinema. Aí a gente chegou agora num papo que a gente tá falando também sobre alguns filmes que a gente gosta e tal, e que passam também por essa coisa fantasiosa, né? Filmes fantasiosos e tal, que ficam marcando, né, a nossa história dentro do cinema ali, né? Aí eu fui fazer uma comparação para vocês terem uma ideia. As 10 maiores bilheterias de 2016 do ano passado foi, em primeiro lugar, Capitão América Guerra Civil, que movimentou 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Bilheteria mundial, é isso? Mundial, é. As 10 maiores bilheterias do ano no mundo. Então, Capitão América Guerra Civil em primeiro lugar, Rogue One em segundo lugar com 1 bilhão, Procurando Dory em terceiro lugar, Zootopia em quarto, Mowgli em quinto, Pets em sexto, em sétimo a gente tem Batman vs Superman, em oitavo Animais Fantásticos e Onde Habitam, em nono Deadpool e em décimo a gente tem Esquadrão Suicida. Então a gente está falando basicamente de filmes, todos esses filmes, as 10 maiores bilheterias de 2016 são filmes ou de aventura, ou de ação, ou blockbuster, né? Eles têm essa característica. Desenho, a gente tem aqui alguns Pixar, né? Não, e só 2 deles, que é o Pets e o Zootopia, não são parte de franquias. Sim, exato. Tipo, não são uma continuação ou faz parte de um universo, não, né, nem pré-sequência, nada. São filmes únicos e tal, e que provavelmente vão virar franquia. Exato. E aí, veja só, em 2016, a bilheteria, né, o mercado cinematográfico bateu o recorde de venda. Ele movimentou 2,6 bilhões de dólares, né? E em 2015 ele tinha movimentado 2,3 bilhões de dólares. Então ele movimentou basicamente 300 milhões a mais em relação a 2015, né? Comparando 2015 com 2016. Aí eu falei assim,
Tá bom, então a gente tem em 2016 maior fatia do bolo tá justamente em blockbuster, em grandes distribuidoras, grandes produtoras e tal. Mas será que no passado era assim? Daí eu fui ver as 100 maiores bilheterias dos anos 80. Anos 80, entende-se aqui, de 1980 a 1989. Se a gente pegar as 10 maiores bilheterias, a gente tem em primeiro lugar E.T., em segundo lugar O Retorno de Jedi, em terceiro lugar Batman, em quarto lugar Os Caçadores da Arca Perdida, em quinto lugar Os Caça-Fantasmas, em sexto Um Tira da Pesada, em sétimo O Império Contra-Ataca, em oitavo De Volta para o Futuro, em nono Indiana Jones e a Última Cruzada, e em décimo Indiana Jones e o Templo da Perdição. Então, se a gente pegar as 100 maiores bilheterias dos anos 80, a gente está falando de uma lacuna de 10 anos, a gente vai perceber que o primeiro filme, o filme que teve maior bilheteria nos anos 80 foi E.T., que é quase um filme que a gente pode dizer que é um filme quase que independente, né? É um filme totalmente... não digo independente, é um filme autoral. Autoral, exato. Depois de E.T., todos os outros são filmes considerados também blockbusters, né? A gente pode dizer assim. Certeza. A gente tem Indiana Jones, De Volta pro Futuro, o próprio Star Wars e tal. Tem ali no meio um Tira da Pesada que depois virou franquia também. Sim. Então, o que dá a entender é que a humanidade, desde que viu o cinema ser como ele é hoje, com as salas de cinema, com as produções e tal, com produções que envolviam milhões de dólares e tal, a humanidade sempre clamou por blockbusters, sempre clamou por filmes que fizessem menções à aventura, que tivesse uma coisa meio épica, né? Vocês conseguem perceber essa linha que liga a gente tá falando aqui de 30 anos de diferença, né? De uma história pra outra. Se a gente for parar pra pensar, a gente tem ondas, né? Então, por exemplo, se for entrando no tema desse podcast, um tipo de filme que talvez faça falta hoje, ou que talvez a gente sinta falta, é de comédias que acho que não estão figurando entre os grandes bilheterias ou que não chegam com tanta frequência, como, por exemplo, Um Tira da Pesada, que são comédias, tipo, comédia pura, é comédia, gênero comédia, não tem Daniel, comédia com outras coisas, sabe? Cara, quando vocês chamaram a gente pra fazer esse programa, né, e o Rafa disse qual ia ser o tema, eu fiquei, desde que ele chamou, pensando, o que será que faz falta pra mim? O que será que faz falta? E eu pensei justamente em comédia, cara. Porque, se você for pensar, parece que os caras dissolveram a comédia nesses filmes de herói, por exemplo, que a gente tá tendo em estouro hoje. Porque, você pega a Marvel, tem sempre aquela comédiazinha, mas não é um filme de comédia, certo? Não é um filme feito pra você rir. E eu sinto muita falta disso, cara, de filme de comédia pastelão. Eu acho que além disso, Bruno, o tipo de comédia que sai hoje em dia pode ser, óbvio, o tipo de comédia mais veiculado, os filmes que ganham mais visibilidade e tudo mais, mas é uma comédia chata, é uma comédia burra, é uma comédia que simplesmente vomita as piadas em cima de você e sem muita coisa. Um Tiro da Pesada, vamos lá, até Ace Ventura. Loucademia de Polícia, cara. Loucademia de Polícia. São piadas que são razoavelmente inteligentes, que você tem que pensar um pouco pra entender qual que é a piada. Eles estão empurrando, eles estão ali forçando a piada pra cima de você, mas é uma piada minimamente inteligente. Será que de repente essas animações Pixar também não tomaram um pouco de conta desse nicho de comédia? Não, porque eu acho bastante é diferente. Esse ano, por exemplo, teve aquele o Baywatch, né, que foi uma espécie de remake lá da série do SOS Malibu, que tinha essa pegada de comédia. Tem esses filmes, tem o Quero Matar Meu Chefe, eventualmente não conseguem bilheterias tão grandes assim, né, não ficam entre os 10, as 10 maiores bilheterias, etc. Mesmo assim, tipo, hoje em dia o Baywatch todo mundo criticou, falou, não tem graça, é um monte de piada colada, né? Eu acho que a última comédia que conquistou a crítica e o público e muita gente curtiu foi o Se Beber Não Case. Entendeu? Eu assisti o 3 e eu achei, assim, uma ofensa ao meu cérebro, cara. Não, então... Sem ofensa a quem gosta, óbvio, mas pro meu gosto... Então, mas eu acho que é isso, tipo, a comédia que faz sucesso, ela é muito escrachada pra atingir talvez um grande público, mas ao mesmo tempo as pessoas estão
mudando um pouco o estilo de humor. Eu acho que aos poucos as pessoas estão querendo dar risada com outras coisas. Então talvez as comédias não tenham sobrevivido tanto quanto elas tinham, se a gente pensar nos anos 80, né, que tinha muito, porque as pessoas mudaram um pouco do gosto e os produtores não souberam, sabe, chegar lá, não souberam descobrir o que as pessoas vão dar risada, entendeu? Tá, apesar de que no Brasil a gente tem as comédias como grandes bilheterias nacionais, mas daí entra... Que tipo de comédia, né? Deixa eu fazer só uma correção, porque eu falei do mercado em 3 bilhões, né? Só que eu tava falando do mercado no Brasil. No mercado no mundo, o cinema movimentou 38 bilhões de dólares. Só pra deixar aqui registrado, né? Porque eu fui falando dos números e não coloquei exatamente onde que tava. Então, o cinema bateu recordes em 2016, chegando aí a arrecadar 38,6 bilhões de dólares. E aí, entrando nisso que vocês estão falando sobre comédia, eu vim ver aqui algumas comédias que saíram também no ano passado, né? Porque eu tô me baseando mais no ano passado porque já é um ano fechado, né? A gente tem, por exemplo, Ave César, né? Aquele filme com George Clooney, que é uma comédia. A gente teve Vizinhos 2, que também é uma comédia mais pastelona também, né? Com o Zac Efron, o Seth Rogen lá e tal. Tem O Maior Amor do Mundo, com a Julia Roberts, a Jennifer Aniston, a Kate Hudson e tal. A Chefa, teve Contrato Vitalício, né, do Porta dos Fundos, o próprio Caça-Fantasmas também. Aquela Festa da Salsicha, né, que foi feita lá pelo Seth Rogen, polêmico o filme e tal. E teve o Cães de Guerra, que é um filme com o Jonah Hill e o Miles Teller, que também foi um outro filme de comédia. A gente percebe que as comédias, elas saem, mas elas saem um pouco transvestidas como filme de ação. Você esqueceu de uma ótima, que é o Dois Caras Legais. Dois Caras Legais. Nossa, Dois Caras Legais é bom. E assim, ó, ainda hoje se encaixa, por exemplo, também Deadpool, Kung Fu Panda, o próprio Zootopia, né, que a gente já comentou aqui e tal, são todos filmes de comédia. Agora, o que eu acho que talvez a gente sinta mais falta seja daquelas comédias estilo Monty Python mesmo, sabe? Uma coisa mais sarcástica, mais ácida. Que é uma comédia mesmo, né? Que não é uma comédia com ação, uma comédia policial, uma comédia com herói. É a comédia pela comédia mesmo que falta, cara. Exatamente. Nossa, muita falta. Eu sinto falta pra caramba de assistir filme assim e dar risada com gosto da piada que o cara fez ali. Agora, eu tenho pra mim que a queda da comédia, isso daí pode até virar um outro programa, hein, Dani? Olha o nome, A Queda da Comédia. Nossa, profundo, hein? Anota aí, dá pra fazer Dani. Musiquinha disso. Dá pra fazer que nem a queda da Bastilha, né? Mas eu tenho pra mim que a queda da comédia, ela se deu também muito por conta da informação também, né? De como a gente consome informação hoje. Por quê? Se a gente for pegar Locademia de Polícia, hoje seriam filmes que seriam completamente massacrados pela crítica por conta de representatividade e tal, entendeu? Sim. Eu acho que sim, mas eu acho que é possível você fazer comédias muito engraçadas sem passar por isso, entendeu? Sim. Tirando o sarro do jeito certo, sabe? Sem fazendo piadas que não sejam desrespeitosas com ninguém. É possível. Eu acho que o problema é que as pessoas se acostumaram tanto a fazer piada que só desrespeita minorias, vamos colocar assim, mas enfim, desrespeita grupos de pessoas, que elas esqueceram que é possível fazer piada. Tá? Charlie Chaplin prova isso, né? A comédia dele. Tudo bem que era outro tipo de coisa, era uma comédia mais física e tal, mas é possível, entendeu? O próprio Monty Python, porque a questão da comédia é você bate em alguém, mas eles batiam em quem, vou dizer assim, bater em quem merece, no sentido de bater, eles batiam em tirar governo, sarro, né? Sim, política. Político do governo, tirar sarro, sabe, de quem tá por cima da carne se seca. Se a carapuça servir, faz piada sobre. Exatamente, essa questão. Mas aí, então, daí, por exemplo, vamos aqui, no ano passado a gente teve esse filme do Seth Rogen aí, da Salsicha, né, uma animação e tal, que foi altamente criticada porque ela teve vários problemas com endosso, ela dá vários endossos sexual, né, então, tipo... dá licença, né, a gente tá vivendo num mundo que tem Rick and Morty e a galera, tá no cinema, uma animação falando
dando conotação de sexo. Tipo, cara, passa no Adult Swim, Rick and Morty, sabe? E faz o maior sucesso e ninguém reclama, velho. E a galera pode ver no YouTube, criancinha pode assistir no YouTube. É explícito o negócio, não é nem implícito do Rick and Morty, entendeu? E é um desenho, cara. Basta você saber, ó, não vou levar meu filho pra assistir esse filme porque é sobre uma salsicha que quer namorar com pão, entendeu? Será que, de uma certa forma, a gente sente falta dessa inocência que a gente vivia também antes? Porque a gente vê que o cinema, ele era também mais cultuado, né? A gente tinha uma coisa muito forte, assim, de, pô, o evento, de você poder ir ao cinema, né? Era uma coisa... Né, existia um charme por trás ali. Aí quando você assistiu o filme, você também estava vendo coisas ali completamente disruptivas e tal. E hoje em dia a gente também está sendo bombardeado com tanta informação que a coisa, para ser novidade, ela precisa ser muito novidade, entendeu? Não pode ser pouca novidade. Então, Rafa, eu discordo um pouco, assim. E aí eu acho que tem duas questões que vocês falaram que acho que são importantes. A questão lá da Festa da Salsicha, tipo, por um lado, é um filme que foi ousado, né? Ele foi ousado, ele trouxe, enfim, uma ideia nova de alguma maneira. E aí entra a questão de algo que melhorou muito dos anos 70, 80 pra cá, que é a pemba do classificação etária. Você vai ver um filme, tá lá que, tipo, é 14 anos, 12 anos, fala, bom, criança não pode ver, então esse desenho não deve ser. Deveria pensar isso. As pessoas não pensam, levam o filho pra ver sem olhar pra isso. Mas existe isso, né? E aí, por exemplo, eu lembrei da minha infância, uma lembrança da minha infância em algum momento em casa me colocaram pra ver o filme Thelma e Louise. Eu era pequeno, e aí rolou um constrangimento do tipo, esse filme não é pra crianças, porque Thelma e Louise tem cenas pesadas. E assim, naquela época não tinha muito essa preocupação, ninguém olhava, não existia classificação etária, e hoje tem. Então tem essa questão. Tipo, e nisso a gente evoluiu muito, porque a gente percebeu que a gente ao longo do tempo foi entendendo, ao longo dos, né, se a gente, quem viveu os anos 80 e vive hoje, fala, nossa, que legal, hoje em dia as pessoas não fumam do lado de uma criança, hoje em dia as pessoas entram no carro e colocam um cinto de segurança, nos anos 80 ninguém colocava, então a gente foi melhorando em muita coisa, e aí entra essa questão, tipo, isso é diferente da questão do tratar temas um pouco mais adultos em filmes com acesso das crianças. Então, vou pegar, por exemplo, o ET, que foi a maior bilheteria dos anos 80, né? Foi isso, né, Rafa? Isso. Dos anos 80. Dos anos 80, isso. No caso do ET, o ET tem uma trama que discute coisas e uma criança que é importante para uma criança. Tem algumas cenas que podem dar um pouquinho de medo e tal, de uma maneira muito sutil numa criança muito pequena, né? Pode, enfim, assustar um pouquinho, mas de uma forma boa, no sentido de educar e tudo mais. Tem uma mensagem muito boa, etc, etc. E ele é um filme que é ousado. Ele foi uma ousadia, do tipo, nessa época você já tinha grandes franquias, né? Início de franquias, trilogias e tal, e o próprio Star Wars, né? Foi uma das maiores e foi o final de uma trilogia e parte de uma franquia. E o ET, não, o ET era tipo, vamos colocar aqui um filme X, um filme sem que ninguém nunca viu antes, nem tinha atores tão famosos, eram crianças e tal, e tinha esse apelo pra família, né, pra todo mundo assistir, pra levar as crianças e tal, mas que era minimamente ousado. E eu acho que daí entra essa questão, tipo, eu acho que isso faz falta, entendeu? Essa ousadia no sentido de tentar algo novo, tentar uma história nova, o estúdio investir pesado mesmo em uma trama, que tenha uma qualidade, que tenha algum tipo de paixão, que não seja só um repeteco, um mais do mesmo, aquele roteiro mastigado que a gente tem visto muito recentemente, entendeu? Seria mais isso, assim. Então você tava falando de, hoje em dia as pessoas têm acesso a tanta coisa que algo novo tem que ser muito novo. Eu não acho que precisa ser muito novo, né? Inovar não é fazer fazer um filme de ponta cabeça. Inovar não é filmar em Marte. Inovar é contar boas histórias de uma forma que as pessoas não estejam tão acostumadas, entendeu? Ou que, sabe, que crie um incômodo diferente, uma coisinha de nada, uma provocação, entendeu? Isso é inovar. Eu acho que é isso que faz falta. Eu concordo com isso. Eu não tô falando isso. Eu tô provocando isso, viu, Dani? Tô questionando. Sim. Não, tudo bem. Eu tô falando porque eu acho que é só pra colocar esse paralelo. Eu acho que essas duas diferenças, sabe? Tem gente que vai falar assim, bom, mesmo era o que eu sinto falta de piada politicamente incorreta, porque hoje só tem gente fazendo mimimi. Não, tem coisas que são evoluções
da sociedade. A sociedade chega e fala, pera lá. Com certeza. Isso não é legal, vamos mudar. E ok, o que já foi feito, tem lá na locadora ou na Netflix, você assiste e você reflete sobre o tempo que era naquela época. E tem outras coisas que são, assim, mudanças no mercado que você fala, peraí, tá fazendo falta tal detalhe que eu posso resgatar em décadas passadas pra colocar hoje se eu quiser, entendeu? Esses filmes, inclusive, que você falou de piadas politicamente incorretas, você pode usar eles como referência também para você perceber a mudança, né, que a sociedade sofreu ao longo dos anos. Então eles ainda têm a sua importância ali histórica, social, né? Isso que você estava falando, Dani, cai numa coisa que eu comentei algumas vezes já na indicação e que eu vivo comentando com a minha namorada, com o Bruno, com o Guilherme, com quem quer que seja que eu converso sobre filmes, que é... Eu tô cansado de ver a mesma história contada de formas diferentes. Não é a questão de roteiros originais contar a mesma história de uma, sei lá, mudar algumas situações, mudar personagens, fazer o casal ser homossexual, qualquer coisa nesse sentido, e isso é uma coisa que eu sinto muita falta, de histórias novas. Tô um pouco cansado de ver, é sempre o herói e tem sempre a mesma formulazinha, o que você falou no começo, é o mesmo roteiro mastigado e tudo mais. Me cansa, e é por isso que eu fujo um pouco dos filmes blockbusters. Eu demoro para assistir os filmes que saem no cinema. Eu eventualmente assisto em casa, óbvio, alguns eu assisto no cinema, mas eu acabo procurando mais filmes independentes, filmes mais desconhecidos, filmes B e coisas do tipo, porque a chance de ter uma história nova, a chance de ter um roteiro novo, mesmo que seja a mesma história de amor de todas as histórias de amor do mundo, mas talvez eles abordem isso de uma forma diferente, talvez eles abordem isso com outras complicações, com outras coisas que tornem a coisa um pouco mais interessante. Um filme que eu indiquei numa indicação, acho que foi no especial Filmes Europeus. É um filme romeno, chama 4 meses, 3 semanas e 2 dias. Cara, é uma história fantástica. Se passa ao longo de 7 horas de um mesmo dia, e é uma história, assim, absolutamente comum, mundana, e é fantástico. E é uma história que eu nunca vi abordada em nenhum outro filme do planeta. Então, Ale, é interessante isso que você tá falando sobre a mesmice dos filmes, né? E aí entra uma outra coisa que é a evolução cinematográfica, óbvio, mas aí a gente tem também o problema do gargalo na distribuição, né? Porque, assim, a gente tá falando de um mercado que vem crescendo ano a ano. Hoje o mercado cinematográfico em termos de entretenimento, ele só perde para games, né, para produção de videogame e tal. Agora, em contrapartida, a gente tá tendo muita produção. E aqui no Brasil, principalmente, esses filmes são pouco entregues. Então, por exemplo, só aqui, o cinema brasileiro, para você ter uma ideia. Em 2016, a gente teve 143 longas brasileiros que foram lançados aqui no país. Então, o país produziu 143 filmes. Desses 143 filmes, 97 eram de ficção, 45 eram documentários e 1 foi uma animação, tá? Então a gente teve 97 ficções que foram lançadas no ano passado. Cara, se eu fiquei sabendo de 5 filmes nacionais que saíram ano passado, eu acho que foi muito. Pois é, aí olha só. Mas isso falando de mim, né? Mas é essa que é a questão. Essa que é a questão. É exatamente essa questão. Não é só você, é o povo. O povo brasileiro sofre com isso, né? E aí, olha só, desses filmes que foram lançados, 23 deles tiveram mais de 100 mil espectadores. 23, a gente não tá falando de 50, a gente não tá falando de 100, a gente tá falando de 23 deles tiveram mais de 100 mil espectadores. 13 tiveram mais de 500 mil espectadores. E 7 filmes venderam mais de 1 milhão
em bilhetes. Então você percebe o gargalo ele é nítido na hora de você fazer a distribuição. Se você tem uma produção nacional de 143 filmes e só 7 tem mais de 1 milhão de bilhetes vendidos, é 1%, menos de 1% dos filmes que chegam a 1 milhão de espectadores. E aí, quais são esses 7 filmes, né? São os filmes que são das grandes produtoras, das grandes distribuidoras, né? A Globo e tal. Filme do Porta dos Fundos. A gente tem, por exemplo, Aquarius, que foi super falado, porque podia concorrer ao Oscar, não sei o quê. Aquarius teve 354 mil espectadores. Mas Aquarius teve um além que ele foi especulado no Oscar. Ele ganhou público por ser especulado no Oscar. Então, Rafa, eu acho assim, nem todo filme vai chegar a 1 milhão, a 2 milhões de espectadores pra realidade do Brasil hoje. Mas ter mais, às vezes valeria ter mais filmes médios que nem o Aquário. Exato, exatamente. De audiência média. O grande problema é que você tem uma quantidade muito grande de filmes que só não chegam nem em circuito nacional. Exato. Circuito comercial, assim. Sai um monte de festival, aí pra não dizer que não estreou, estreia em 1, 2 salas no cinema em São Paulo, e aí assim, mesmo depois disso, ou ele vai passar no Canal Brasil, ele vai passar, né? Eu acho que é complicado porque, sei lá, sempre foi um pouco assim, né? Não dá pra também falar, nossa, quero que todo mundo veja todos os filmes, inclusive aquele filme hermético de um diretor do interior, não sei de onde, que fez um negócio muito louco. Eu entendo que isso, né, não precisa acontecer, mas realmente esse gargalo de você permitir outros filmes a chegarem sem que dependa só de grandes distribuidoras e grandes produtoras e grandes, no caso do Brasil, grandes emissoras de TV, realmente é um problema, né, que a gente tem. Então, daí você vê que assim, ó, outro número, né, puxei a calculadora aqui. Quando eu puxo a calculadora, cara, daí ninguém me segura. Isso porque o cara é designer. Pois é. Mas olha só, pegando esses números que eu passei pra você, isso significa que, tipo, de todas os longas que foram feitos no ano passado aqui dentro do mercado brasileiro, a gente tá falando que 30% deles só chegam a mais de 100 mil espectadores, né? E não é um número muito grande. Não é, meu, 100 mil... A quantidade de pessoas que tem no Brasil, Exato, né? 100 mil não é nada, cara. 100 mil não é nada. Você tá falando de, sei lá, uma cidade, sabe? Um pouco mais, uma cidade e tal, mas não é... 100 mil é menos que tu. Exatamente. É uma cidade do interior pequenininha. Exatamente. E aí, se você dividir por gênero, né? A gente pega assim, ó, os 20 longas nacionais mais vistos do ano, o maior sucesso foi em filmes de público infanto-juvenil. Então a gente teve como maior recordista, né, de público no mercado nacional, tá? Produção brasileira. A gente teve Carrossel 2 e É Fada, que foram os 2 filmes que foram os melhores de bilheteria. Depois a gente teve Aquarius, teve Elise e tal. Mas, por exemplo, ó, o próprio Elise, que é um filme biográfico e tal, não chegou a 1 milhão de espectadores, entendeu? Então, se eu fosse falar uma coisa que eu sinto falta, eu poderia dizer isso. Não diria nem sentir falta de alguma coisa que aconteceu no passado, mas eu sinto falta da gente ter mais contato com essas obras, porque assim, tá sendo feito, entendeu? A gente percebe que tem coisa sendo produzida, e coisa sendo produzida por gente boa. A gente não tá falando de o cara que tá fazendo um troço muito experimental e tal, não. É galera que tá estudando muito, que tá vindo, né, essa nova safra de diretores brasileiros que estão chegando e tal. É gente boa pra caramba, com história boa pra caramba, e aí esbarra nisso que o Ale tá falando. E aí, se a gente pegar e pensar nisso, justamente no que o Ale tava trazendo, da mesmice das histórias, a gente vai ver que, tipo, um dos problemas é que a gente recebe muito das mesmas histórias, porque são essas histórias que levam público. E aí você fala, puta, eu não aguento mais ver essa mesmice e tal. Mas o cara que tá ali distribuindo, o cara que tá vendendo lá o ingresso no cinema, ele tá falando, cara, entre trazer aqui o 78º Homem-Aranha e trazer a Baleia da Cauda Azul brilhante
do diretor nordestino tal, eu vou trazer o do Homem-Aranha, porque, porra, do Homem-Aranha vai me fazer vender bilhete, entendeu? Não, fora que, como você mesmo falou, né, o Batman tava ali entre os 100 melhores bilheterias dos anos 80 e os heróis há décadas não saem, então, das maiores bilheterias do mundo, né? Exato. Se for perceber, é o que as pessoas querem, cara, é o que dá o dinheiro e é o que os caras vão continuar dando pra gente. Por isso que as histórias repetem, porque eles pegam as histórias que deram certo uma vez e ficam espremendo até o último centavo, se é que existe o último centavo, né, de algumas histórias. Sim, mas é por isso que eu usei e repito a palavra coragem, que é o que eu diria que eu mais sinto falta, né, porque isso é muito difícil de quebrar e faz parte, né, assim, você vai ter filmes independentes, agora com tanto de plataforma, de formas que você tem de exibir uma produção audiovisual, você pode ter, sabe, produtores fazendo curtas ou longas e colocando em plataformas menores, você pode ter um monte de coisa, websérie, você pode ter um monte de coisa. E tudo isso é audiovisual e tudo isso é cinema de uma forma, e legal, e ok, filme independente, festival, tudo isso é importante e vai continuar existindo, e o máximo que a gente pode fazer é tentar melhorar o acesso e tudo mais, ok. Mas eu acho que pra que você tenha o filme da baleia da cauda prateada sendo exibido para um grande público e chegando para uma galera e tendo bastante marketing em cima ou simplesmente chegar em uma grande quantidade de salas para que as pessoas tenham a possibilidade de ver, diferente do filme que não chegou em lugar nenhum, que chegou em 2 salas na cidade de São Paulo. Para ter isso, você precisa ter coragem de algum produtor, de alguma distribuidora, de algum, sabe, de alguém que fale, vamos lá, esse filme vai valer a pena, sabe? Esse filme é importante. Eu acredito nessa história, entendeu? Uma coisa nesse sentido. Mas assim, Dani, o quão arriscado é alguém mostrar alguma coisa diferente hoje em dia? Porque se a gente for pegar séries, por exemplo, cara, a gente tá vivendo a era das séries. São milhares de séries que estão saindo e que, cara, eu assisto algumas e fico, caramba, eu nunca tinha visto isso, entendeu? Vamos pegar o exemplo mais mainstream possível, Game of Thrones, vai. Porra, ninguém viu uma história sendo contada daquele jeito, embora a gente tenha milhares de filmes de fantasia, você não viu daquele jeito, entendeu? Você não vê seu personagem favorito morrendo, já mudaram a história, entendeu? Então, eu não acho tão arriscado assim. Tem milhares de séries boas, que nem True Detective, não só GOT, né? Se a gente for ver. Tem as séries da Netflix que estão realmente mudando um pouco o cenário das séries. Eu não acho arriscado o cara chegar lá, eu preciso ter coragem pra oferecer isso pra alguém, sabe? Eu acho que não precisa, cara. Acho que tá cheio de gente com muita ideia aí e eu acho que o que tá impedindo isso não é nem uma questão de coragem, é uma questão de grana mesmo. E os caras as produtoras não querem investir nisso e não estão vendo que precisa, entendeu? Sim, sim, parcialmente concordo. Pode ser. E realmente, a gente, às vezes, eu pensei nisso em algum momento que vocês estavam falando, eu falei, peraí, talvez a gente esteja olhando pro lugar errado, né? A gente tá olhando pra bilheteria e deveria olhar pra, sei lá, números de audiência nos canais de streaming, não sei. Mas uma das coisas seria isso, tipo, a gente tá olhando pro filme tradicional e não tá olhando pra série, que é cinema de alguma maneira, né? É audiovisual de altíssima qualidade, principalmente essas grandes séries, né? E tem isso, mas eu lembrei do Mad Max, por exemplo. Tipo, o Mad Max é um caso, o último Mad Max, né, enfim, o Mad Max recente, foi um pouco de coragem, sabe? A Warner é um dos poucos estúdios que até se ferra em alguns momentos, mas que tá disposto a chegar e falar assim, cara, vamos fazer um negócio louco, vamos botar, né, tipo, é o que eles estão fazendo um pouco demais, por isso estão xingando ele. Sim, ele. mas eu acho que, tudo bem, na minha visão você pode ter pego só um exemplo que não fortalece muito seu argumento, mas eu entendi seu argumento. A coisa do Mad Max foi reviver uma série que fez sucesso, assim como, no meu ponto de vista, o Indiana Jones 4. Da Caveira de Cristal. Mas eu acho que não foi muito bem executado, né? No caso do Mad Max, você teve uma boa execução. Indiana Jones 4 foi um tiro no pé e foi odioso aquele filme. Mas o Mad Max, eu vejo como tá sendo o reboot de tantas outras franquias ou tantos outros filmes solo que agora estão ganhando uma continuação. Blade Runner, Trainspotting. Então, mas você entende que eles estão atirando, no meu ponto de vista, eles estão atirando onde eles já acertaram o alvo. Sim, mas você entende
entende que é corajoso. Sim, talvez sim. não tenha sido. É corajoso no sentido de que eles fizeram um filme que pouca gente esperava. Tudo bem, talvez a coragem da Warner em si tenha sido só botar um cara que nem George Miller pra fazer o roteiro e filmar, né? Mas Sim, não, é o que eu falei no começo, eu entendo o seu argumento, eles realmente foram corajosos, mas eles foram corajosos em dar uma continuação e dar uma outra visão pra algo que eles já sabiam que foi sucesso. Eu acho que um bom exemplo recente, assim, de um filme que pelo menos me surpreendeu um pouco, e que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a tá vendo aí nas maiores bilheterias, eu não sei se vocês assistiram o Baby Driver. Vocês assistiram o Baby Driver? Ainda Baby não Driver? assisti. Cara, pra mim aquilo fazia muito tempo. Eu fui no cinema com a minha mãe e com a minha irmã. Eu tinha visto uma ou duas críticas, assim, não sabia muito direito o que era esse filme. E falei, vamos assistir um filme aí, tô de férias. Meu, eu saí, caramba, eu não esperava por isso, entendeu? Tipo, caramba, cara, eu não esperava mesmo. E eu gosto do Edgar Wright, gosto bastante dos filmes que ele fez, Shaun of the Dead, o Scott Pilgrim. São filmes bons, mas esse realmente me surpreendeu, porque era um filme de ação e tinha comédia e eram coisas simples, assim, sabe? Sem aquela poluição visual que normalmente a gente tem pra tornar um negócio épico. Não, cara, é um filme sobre um cara que é piloto de fuga. Então, tipo, e esse filme, cara, ele é um filme barato pra se fazer, entendeu? O cara fez, inclusive ele é reconhecido, o Edgar Wright, ele é reconhecido por fazer bons filmes com orçamento baixo, né? E aí, o que, de uma certa forma, contradiz um pouco aquilo que você estava falando antes, de repente, os caras não estarem fazendo por falta de grana. E aí eu vou lembrar um pouco também da história do próprio Sense8, né, da Netflix, que bancou 2 temporadas da série, chegou a ter episódios lá que custavam $9 milhões, e na segunda temporada eles viram que a audiência não estava funcionando. Então eles pegaram e falaram, não, vamos parar, porque o que a gente quer fazer mais, a gente quer que as pessoas sejam mais ousadas, a gente quer que as pessoas que venham vender conteúdo pra gente, né, que elas tragam coisas diferentes, inclusive parecido com 13 Reasons Why, né, porque é uma série barata também de se fazer, não tem aquela megalomania do Sense8, né, e você pode trazer novas histórias e tal, coisas que não eram vistas antes. E o próprio Game of Thrones, ele começa, se você for pegar a primeira temporada e agora, ele teve um crescente de orçamento, porque a série ela foi se consolidando, né? Então, assim, eu acho que a gente tem hoje aparato tecnológico para fazer séries. Inclusive, eu assisti recentemente, eu não lembro o nome agora do diretor, mas era um diretor sueco que fez um curta-metragem só filmado com um iPhone, sabe? E aí a história de uma bicicletinha, um triciclo que se perde de uma menina. Esse triciclo ele tem quase que uma vida própria, assim, e tal. Mas é muito interessante, assim, de ver que, tipo, o cara que é criativo, o cara que tá ali, que quer contar a sua história, vai lá e produz e tal. O problema é justamente esse, é tipo, tá bom, eu produzi, tô aqui com ele feito, e aí? Agora eu entrego isso pra quem, né? Faço como para as pessoas assistirem e tal, entendeu? Então isso que eu acho que complica na hora da gente ver realmente esses filmes. Então, como a gente tá falando aqui de coisas que a gente sente falta, eu, continuo reafirmando que pra mim, uma das coisas que eu sinto falta é justamente dessa acessibilidade, sabe, de filmes. Eu gostaria de ver mais filmes, mais produções independentes e tal, um local onde as pessoas pudessem ir lá colocar seus filmes e a gente pudesse ver, sabe? Que a gente não precisasse ficar sabendo que, saíram quase 150 longas no Brasil e, né, a gente teve acesso realmente, assim, chegou em várias pessoas, 7 deles, entendeu? E aí a gente vai falar, cinema nacional só produz porcaria, não sei o que. Não produz. 7 deles, né? Sendo que os 2 primeiros você fica, um é infantil, né? O Carrossel é infantil, não vou nem julgar, é uma produção infantil agora. Kéfera, entendeu? Assim, vamos analisar que provavelmente eu não assisti o filme, mas não é nada que você não tenha visto no canal dela, né?
E aí eu vou provocar um pouco, vou ser o mala que repete e bate na mesma tecla. E se os produtores do filme da Kéfera tivessem tido algum tipo de coragem no sentido de falar assim, quer saber, vamos contratar um baita de um diretor, vamos pegar um roteirista, sabe, assim, que faça algo que seja provocador, que seja diferente, sabe? Imagina que legal que ia ser, entendeu? Se tivesse isso. Querendo ou não, foi o que Porta dos Fundos fez um pouco, né? Tanto com na verdade, o contrato vitalício, ele é diferente, pelo menos, né? Enfim, cada um que... mas ele é muito diferente e tal, então ele tem essa pegada de vamos ter coragem de fazer um negócio diferente, mesmo que a gente corra algum risco. Tem, por exemplo, um que não sei se é do Porta dos Fundos, acho que é, na verdade, do Ian SBF, que dirigiu, enfim, da galera do Porta dos Fundos, o Entre Abelhas. Sim. Que já é 2015, na verdade, se eu não me engano. Que, enfim, é uma comédia meio sutil, não é uma coisa muito... Não é pra você dar risada mesmo. Né? Entre Abelhas é fantástico. É um puta de um soco no cérebro. Então, ele é muito bom, assim, ele é muito foda. E ele exige isso, sabe? Ele exige esse tipo de coisa. Coragem no sentido de... Já que a gente vai pegar a galera do Porta dos Fundos, já que tem o Fábio Porchat, que algum público e chama, enfim, traz audiência, vamos fazer um negócio provocador e diferente, entendeu? Já que eu, sei lá, eu não sei, eu pensaria isso, se me dessem, sei lá, se eu estivesse trabalhando lá como roteirista, me falassem, cara, vou fazer um filme da Kéfera. Eu ia falar, mano, beleza, vamos fazer um filme foda da Kéfera. O problema não é nem ser da Kéfera. É um ótimo exemplo. O problema não é nem ser da Kéfera, o problema foi o jeito que foi executado o negócio. Então, é um ótimo exemplo disso que você tá falando, Dani, só pra eu comentar rapidinho antes que eu perca a deixa. Big Hero 6. Nossa, o dublado, uma das vozes, a voz da menininha amarela que anda de patins lá, é da Kéfera. E ela foi chamada exatamente por ser a Kéfera. Ia chamar mais gente pra assistir o filme, ia chamar mais crianças. É um filme bastante adulto, mas ia atrair um outro público. E cai muito nisso do que você falou. Já que essa pessoa que pode ajudar a atrair gente pra essa história nova, essa história bacana, mas eu ainda acho que cai no que eu falei, é uma história nova, é uma história diferente. Exatamente, é olhar e falar assim, cara, vamos passar uma mensagem, vamos ousar, vamos fazer alguma coisa diferente, ou mesmo que seja, vamos supor, vamos fazer um roteiro bem quadradão, assim, né? Aquela coisa toda, seguir a cartilha. Vamos seguir a cartilha? Vamos. Mas então vamos colocar uns diálogos diferentes, vamos propor um debate sobre algo importante. Qualquer outra coisa. Dani, mas sabe, aí... Vamos colocar atores mais diversificados e tal. Mas é assim, né, Dani? Tipo, a Kéfera vem e fala, um diretor novo, sei lá o que, vem e fala assim, porra, Kéfera, por que a gente não faz um filme seu? Ela, nossa, será? E tal. Porra, Kéfera, você tem 10 milhões de seguidores no YouTube, você pode levar até 1 milhão de pessoas pro cinema, vai ser a maior bilheteria de 2016. Caralho, ótimo, boa ideia. Vamos então ver aqui o seu conteúdo. Tá, pra eu trazer dessas 10 milhões de pessoas pro cinema, tem que ser um conteúdo parecido, tem que ser uma coisa, tiração de sarro, sei lá o que e tal. Se o cara chega e fala pra ela, vamos fazer uma comédia com um texto ácido, pra fazer as pessoas refletirem, sei lá o que, bababá, não vai botar a grana dela ali, cara, não vai fazer, entendeu? A gente não faria isso se a gente fosse fazer um investimento em qualquer coisa e falasse pra você, coloca seu dinheiro nessa produção audiovisual aqui, ó, coloca 10 mil reais aqui pra ajudar a pagar a comida da galera, só que muito provável que você não vá ter esse retorno, entendeu? Tipo, você vai estar doando esse dinheiro. Não é isso. É assim, eu sou roteirista. Não tô pensando nem no produtor. Tipo assim, eu sou roteirista. E aí eles falam, cara, vamos fazer aqui um filme, filme pipoca, filme pra molecada. Público-alvo é pré-adolescente, vamos falar sobre uma história da fada, blá blá blá, né? Nem vou lembrar, da trama do filme. Mas vamos falar sobre a menininha fada, feia, que é o patinho feio da escola, que quer ser feliz e tudo mais. Exatamente. E aí, assim, o que você faz? Você fala assim, não, beleza, então, que tal se a menina, tipo, descobre que ela já é bonita do jeito dela, sabe? O roteirista pode
algum elemento nesse sentido. Então, Dani, mas ele coloca... Na hora de fazer, você vai lá e então, faz. Beleza, ele vai, ele jeito, coloca do jeito dele. Só que, cara, não funciona. A gente sabe que não funciona assim, cara. A gente sabe que o cara vai, coloca, o produtor vai puxar o roteiro pra ele, vai ler, vai falar, aqui não curti. Tem uma história clássica, não sei se vocês sabem, mas em 2001 saiu aquele filme novo, 2001... 2001 saiu aquele filme do Planeta dos Macacos, né? Que tinha lá o Mark Wahlberg. O filme é dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o senhor Tim Burton, né? Um cara que é altamente conhecido. Já fez umas coisinhas mais ou menos. Mais ou menos e tal. Mas eu não gosto muito dele. Mas ele é conhecido pelas suas ideias disruptivas e tal lá, né? Beleza, senhor Tim Burton. O cara fez o filme, a hora que ele acabou o filme, entregou o filme, os produtores olharam e falaram assim, cara, você tá falando de Planeta dos Macacos, isso daqui é tipo um remake, então a gente precisa que no final o cara, né, perceba que ele está no planeta Terra, entendeu? E aí os caras fizeram ele engolir goela abaixo aquela última cena que mostra lá aquela estátua gigante, não sei o que é uma bosta, uma cena bosta, entendeu? Mas Rafa, você entende que se não fosse o Tim Burton, o filme seria ainda pior? Então, pois é, mas é isso que eu tô falando. Tipo, a presença pode ser, vou dizer aqui, tipo, por mais que os produtores tenham tido que forçar pra um lado, ele tava puxando a corda pro outro. E aí ficou um filme, tipo, ruim, mas não tão ruim, entendeu? É isso, sabe? Às vezes, se tivesse tido uma coragem de algum dos profissionais principais envolvidos, em algum desses filmes que a gente tanto critica por, sei lá, porque reproduzem dizeres que não são tão legais pra hoje em dia, porque isso, porque porque aquilo, ou porque são, sei lá, tem uma péssima qualidade cinematográfica, se você tiver algumas pessoas lá falando, não, pera lá, vamos puxar pra cá, ele pode não ter ficado tão ruim. Pode ser que o Efada ficasse ainda pior se ele tivesse se ele não tivesse alguns profissionais que tenham tido algum tipo de esforço nesse sentido, entendeu? Exato. Não sei. Não, eu entendo. Quando a gente fala que a gente sente falta, você tá falando que você sente falta dessa coragem, de alguém meter no peito ali e falar, porra, eu assumo essa bica aqui, vamos fazer o filme do jeito que eu acho que é o jeito artístico mais relevante aqui. Eu concordo e eu sinto falta também. Só que eu acho que é uma coisa meio utópica, entendeu? Porque se a gente for trazer isso pra realidade, pro trabalho, hoje a gente não chega no nosso emprego lá e, sei lá, o chefe vem e fala, faz desse jeito. Não, eu não vou fazer porque artisticamente é melhor, não sei o que eu quero. Não, então, Rafa, mas vamos falar, então, dá o exemplo do meu trabalho, tá? Eu não vou falar nomes, obviamente, porque isso é um podcast, né? Mas eu tenho eu tenho clientes que têm pensamentos um pouco, digamos que ultrapassados ou retrógrados, entendeu? E como eu escrevo os textos que supostamente eles escrevem em alguns momentos, ou tipo, sabe assim, o artigo ou um release, né, pra ir pra imprensa, é automático, eu reduzo, eu faço vários esforços pra que isso não esteja tão presente, porque eu sei que isso não é bacana, entendeu? E em nenhum momento ele vai ler e falar, nossa, você escreveu, sabe? Não, obviamente que eu não vou escrever uma coisa completamente diferente, mas eu consigo puxar pra um outro lado, entendeu? Sim, sim. E é isso, então, vou dar um exemplo meio banal, assim. Teve 2 filmes do Carrossel. Aí vamos supor que lá o SBT fala, mano, vamos fazer um outro filme do Carrossel, fechar a trilogia, e é um filme que vai vender, é um filme que vai ter o público garantido, vai ter uma audiência boa, a molecada vai assistir. Então, se eu sou o roteirista do Carrossel 3, eu posso, sei lá, fazer ou colocar uma mensagem, sabe, assim, que eu acho importante, relevante. Eu posso colocar criança, vou viajar na maionese aqui, mas vamos lá, coloco tipo uma criança fazendo uma manifestação em prol, a favor dos brancos, entendeu? E aí toda a turma vai tentar mostrar pra essa criança que isso não é bacana, porque os brancos não sofrem e tal. Então, sabe, eu posso fazer isso, fazer uma coisa assim, e dificilmente vai ter algum produtor que vai falar assim, cara, isso não vai vender. Não, ele já sabe que vai vender, entendeu? Você pode se aproveitar disso. Foi um pouco do que o George Miller fez lá no Mad Max. São comparações absurdas, eu sei, tô viajando aqui, mas é um pouco disso, tipo, a Warner falou, a Warner falou assim, cara, vai vender, o George Miller, eu confio
estilo George Miller. Mad Max é um nome que tem o seu público que vai, né, tal, então vamos confiar nele. Então, se o cara atrasou um ano a filmagem e mudou da Austrália para o Zimbábue, vamos lá, bota dinheiro que vai valer a pena, entendeu? Isso é coragem. Entendeu? É isso que eu tô falando. É você sentir que a galera falou, não, eu acreditei nisso e fui até o fim, entendeu? Com certeza foi o que o Spielberg teve no ET, entendeu? Vamos fazer isso aqui, pronto. Eu acho que falta um pouco, cara, do artista que tá fazendo o filme, né? Seja ele diretor. Mas no caso do diretor e do roteirista, ele ter não ter um dedo metido de um produtor, por exemplo, que só investiu no dinheiro e muitas vezes não tem a visão artística que o diretor, ou então o roteirista, né? O cara que criou a história, teria. Porque o cara, quando ele pede pra fazer a mudança, né, no roteiro, que nem se deu o exemplo do Planeta dos Macacos, ele tá pensando no que as pessoas vão gostar e no que ele vai ter de dinheiro depois disso, né? E eu acho que isso interfere muito. O cara fala assim, eu acho que a galera não vai gostar disso. Mas ele não tem como saber. Ninguém assistiu ainda. Ele não está gostando daquilo, entendeu? E fala, não, acho que não vai dar dinheiro. Eles fazem aquelas exibições pra alguns grupos e tal, né? Principalmente em Hollywood. Mas é um negócio que... essas coisas de controle que, cara, sabe assim, em alguns momentos... Não é representativo. Não é representativo, é muito... Sei lá, vai saber que a pessoa pode falar qualquer coisa, sabe? Não sei. Pode pegar pode pegar um grupinho de, sei lá, saudosistas alienados que só querem o original. No caso, falando no caso do Planeta dos Macacos. E daí eles vão falar, não, é uma desgraça, isso é uma droga, é uma ofensa à memória. Mas em nenhum momento falou que ele tava na Terra, ele podia ter caído numa outra dimensão, em um outro planeta, nada a ver, que ele tem nada a ver com a Terra. vai ter o grupo dos fanboys, né? Sim. Que não é representativo da massa. Sim. Tanto que um exemplo muito, muito claro que a gente teve bastante recentemente foi no Quarteto Fantástico, né, foi aquela coisa horrorosa. Ai, meu coração. O diretor falou assim, não, meus planos eram bem diferentes e tal, mas, né, tipo, eu tinha outro porte e tudo mais. Isso é muito claro, assim, o que aconteceu? Foi falta de coragem dos produtores, foi falta do produtor olhar pro diretor, que é um artista, que tem toda uma proposta, e falar assim, cara, vai com fé, confio em você. Não, eles ficam, não, recorta aqui, regrava ali, faz isso aqui, Esquadrão Suicida, exatamente isso que eu falei, eu lembrei na hora. Isso foi algo que o próprio Edgar Wright falou, né, porque ele tava lá envolvido com o Homem-Formiga e tal, e aí perguntaram pra ele, você saiu lá e tal, né, do filme? Ele falou, cara, eu fui lá, eu apresentei meu roteiro, os caras não gostaram. Eu não estava disposto a ir lá e fazer um filme de outra pessoa, eu queria fazer o meu filme. Então eu falei, ok, obrigado, vou embora. Mas esse tipo de atitude é raro, realmente. Sim, só vai ter dos caras que tem muita certeza do que eles querem. Corajosa que o Dani tava falando, né? Aquela atitude corajosa que o Dani falou. Ele mesmo falou isso também, né? Ele falou assim, eu acho que o grande problema desses blockbusters é que as produtoras, elas não confiam 100% naquele profissional que eles estão contratando, porque a partir do momento que você contrata um diretor que você sabe a linha criativa dele, entrega a obra na mão dele, fala que você contratou ele por conta da linha criativa dele e deixa o cara fazer o trabalho dele, entendeu? Mas não é isso que acontece, porque daí sempre vem o menino lá do marketing com a pastinha embaixo do braço falando, eu vi que os meninos de 18 anos querem ver a participação da viúva Malestina. Caralho. Bota ela no filme, sabe? Nossa, é ruim mesmo, cara. Se for pensar bem, é uma coisa bem clara aí que mostra como os diretores não estão tendo, né, uma certa liberdade artística, é aquela famosa fórmula Marvel, né? Porque a partir do momento que você cria uma fórmula para diversos filmes, que embora sejam de um universo em comum, tal, são filmes diferentes, cara. Você bota uma fórmula e fala assim pro diretor, olha, cara, eu gosto de você, acho que você dirige muito bem, mas você tem que fazer assim, tem uma fórmula pra você fazer esse filme. Sim. Aí você fica, e aí, sabe? Todos os filmes são muito parecidos, são filmes diferentes e são as maiores bilheterias
do mundo, cara. Exato, sabe? Eu acho muito estranho. Eu acho assim, a Marvel tá mostrando que... Eu acho duas coisas, né? A Marvel tá mostrando que é possível podar o artista, entre aspas, né? Claro, com base em um produtor controlador que determina uma fórmula e tudo mais. E funciona comercialmente falando, né? Não dá pra gente negar. Totalmente. Funciona. Funciona muito. Não à toa foi a maior bilheteria do ano passado. Sim. Gosto muito de vários filmes que seguem essa forma. Com certeza vai ser desse ano também. E tudo mais. Mas eu admito, me irrita, cara. Algumas vezes me irrita ter aquilo toda hora. Sim, eu só gosto de Doctor Strange e é isso aí. Porra, Guardiões é bom também, cara. Sente fios aí. Não, mas eu tenho um carinho especial por Doctor Strange. Tudo bem, continue, Dani, desculpa. Não, tranquilo. Mas assim, eu acho que tudo bem, assim, é preciso ter uma unidade quando você quer fazer um universo compartilhado, essas coisas todas, Sim, claro. Só que o que a Warner fez com os Batmans, né, então você teve lá o Batman, então, tipo, teve problemas com filmes do Batman muito ruins? Mas teve o do Tim Burton, que foi muito bom, e foi uma coisa de vamos acreditar no seu trabalho e fazer isso. Era uma outra época, claro, mas teve a trilogia do Nolan, que, enfim, é de altíssima qualidade, tem momentos que ficaram pra história, entendeu? Então, e aí entra essa questão, tipo, você quer só vender... Tudo bem, eu sei que é importante, mas você não quer entrar pra história no sentido de ter esse filme lembrado o tempo todo, ter esse filme fixado na memória por um bom tempo, entendeu? As pessoas daqui a um tempo vão... Quem se lembra... Eu não lembro de Homem-Formiga. Eu fui ver no cinema, a gente gravou podcast do Homem-Formiga, e se você me perguntar agora de uma cena do filme, eu não sei. Eu sei que ele ficava pequeno, é isso que eu sei. Eu não sei, que não é um filme zero marcante, entendeu? Cara, eu lembro que eu lembro que eu tava na casa do Ale, eu não sei se você vai lembrar. Tava passando um filme na sua televisão e eu falei, cara, eu assisti esse filme, mas eu não me lembro absolutamente de nada dele. Porque parecia que eu tava vendo o filme pela primeira vez, assim. E eu lembro qual foi? Eu também, nossa, cara. Ó, tá vendo? Eu não consigo nem lembrar do nome do filme, cara. Eu não consigo lembrar também, mas eu lembro da situação. Eu falei, mano, eu não lembro dessa cena. Que é isso, cara? Eu assisti esse filme, não é possível que eu não lembro disso. Eu tenho uma teoria que falaram pra mim sobre livros e que funciona muito pra filme também, né? Que é assim, você não precisa se lembrar de detalhes, você não precisa se lembrar de nome de personagens, mas geralmente se lembra de como você se sentiu lendo aquele livro ou vendo aquele filme. Sim. Isso eu acho muito interessante. Então, realmente, a gente vê muito filme, vê muita série, vê muito tudo, a gente tem acesso a muita informação o tempo inteiro, não dá pra você lembrar de tudo. É super normal você olhar e falar assim, nossa, sabe, tal filme, peraí, tem aquela cena, não lembro, nossa, eu precisaria rever, sabe? É óbvio, você vai gravar um podcast ou escrever um artigo sobre um determinado filme mais antigo, cara, vou rever, vamos lá, assisto, faço umas anotações e penso nele de novo, e aí talvez eu relembre de coisas que eu pensei na primeira, ou na vez anterior que eu vi. Ok, isso é normal. Agora, eu me lembro como eu me senti assistindo os filmes do Batman da trilogia do Nolan, entendeu? Sim, eu também. Eu me lembro o quanto eles foram impactantes. Eu consigo fechar o olho e lembrar de alguma cena, de algum momento mais marcante. Dá até pra você comparar entre os próprios filmes, né, da trilogia. Porque pra mim, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas é o que eu consigo mais me lembrar. O Begins é o que eu consigo me lembrar depois. E óbvio, né? O último, que eu não achei tão bom assim, é o que eu menos lembro, mas ainda assim foram ótimos filmes. Então, mas você consegue ter alguma coisa, sim, né? Você sente alguma coisa por aquilo, entendeu? Então, dos filmes da Marvel, por exemplo, eu lembro de pouquíssimas coisas, sabe? Eu lembro de me sentir confuso lá no primeiro Vingadores, mas confuso no bom sentido, vai. Até gostei do filme. Muita coisa acontecendo. Tipo, fala assim, nossa, que coisa. Eu lembro que até eu escrevi na época sobre liquidez da pós-moderna e tal, porque é muito tipo, cara, que loucura isso, mas como esse filme significa alguma coisa pro tempo de hoje, porque tem essa coisa. E eu lembro de como eu me senti, eu lembro bastante de como eu me senti vendo o primeiro Capitão América, sabe? Do sentimento mesmo, assim, que eu tive, assim. E também não vou lembrar de detalhes, não vou lembrar de tantas coisas, eu precisaria repensar sobre ele um pouco, ou dar uma olhada num trailer pra dar aquela reavivada na memória. Eu acho que isso todo mundo tem. Mas, cara, o Homem-Formiga, eu não faço ideia, sabe? Tipo,
não sei o que eu devia ser o meu corpo não devia estar presente. A impressão que eu tenho é porque, sabe, nossa. Assim, eu simplesmente fui. E se eu dormir no filme, não vou nem lembrar que eu dormi, de tão desnecessário que foi. Porque ele é totalmente sem nada marcante, entendeu? Coisa que eu sinto muita falta em filmes e em jogos de videogame, porque eu gosto muito de videogame. Uma coisa que aconteceu no filme Elysium. É um filme que tenha um plot twist, que tenha uma coisa diferenciada em relação ao personagem principal. O personagem principal talvez não seja tão importante assim para a história do filme, que talvez ele seja só um coadjuvante na história geral no filme. Beleza, o filme está focando em contar a história desse cara, mas para efeito da história do filme, ele talvez não seja tão importante. Para mim me falta um pouco isso em relação a jogos que isso me incomoda um pouco mais, é que você é sempre o personagem mais importante da história. O seu personagem não pode morrer nunca. Pô, por que eu não posso ser só um soldadinho que tá ali andando no meio da guerra, enquanto todo o inferno tá se desdobrando do outro lado do campo de batalha e eu tô longe, eu tô observando as coisas de longe, tipo, eu tô tentando só sobreviver, eu não quero fazer nada. Tudo bem, mas você queria morrer e aí acabou o jogo. Tipo, morreu, você perdeu, já era. Mario! Perdeu pra sempre. Super Mario! Você não tem save point, você não tem checkpoint. Você joga ali, morreu, começa desde o começo, com sorte. Você devia jogar Dark Souls, cara. Eu acho que você devia jogar Dark Souls. Eu jogo Dark Souls. Então... Eu desisti porque eu não consigo, mas eu gosto, cara. Olha, eu ia falar justamente isso que você disse, né? Você falou dos plot twists. O que eu sinto falta hoje são plot twists que realmente, assim, me choquem. Que eu fique, caralho. E que faz sentido, né? Porque, óbvio, tem um monte de filme com plot twist aí que, uau, olha que reviravolta, mas você vai pegar o filme inteiro e você fala, mas pera, isso não faz sentido, né? Pra mim falta muito isso, cara. Um plot twist que nem o meu filme favorito, que eu já indiquei, inclusive, na indicação lá de plot twist, que é o Clube da Luta, sabe? Cadê esses filmes, sabe? Cadê aqueles filmes que fazem você ficar, eu não acredito. Não pode ser, cara. Sabe? Cadê? Eu não vejo mais. Hoje você tem aqueles filmes porcaria, que força o plot twist, assim, que, dá até ele vai raiva. Moendo o plot twist ao longo do filme até chegar no... sabe? Ou fica deixando na cara que, vai mudar, hein, sabe? Fica te dando dica do plot twist. O plot twist não te dá dica, cara. É um negócio pra te surpreender, entendeu? E não tem mais, eu não vejo mais. Eu entendo isso, Bruno. Acho até que realmente não tem, é difícil da gente ver e tal. Mas você concorda também que é difícil você numerar hoje, na história do cinema, bons filmes com plot twist, né? Assim, fantásticos. Porque é um recurso que já é um recurso escasso por si só, porque já é difícil, tipo, de fazer um troço genial e, sabe, encaixado numa boa história. Imagina, tipo, exigir que tenha mais, entendeu? Tipo, é mais difícil, entendeu? Cara. Eu entendo, eu concordo com você. Eu sinto falta também de você estar assistindo um filme e ele acabar e você tá assim, tipo, com, sabe, o queixo na mão, assim, sabe? Tipo, falando, caraca, não acredito e tal. Eu acho que as últimas reações que eu tive nesse sentido foram com séries também, sabe? Tipo, Breaking Bad, o próprio Game of Thrones tem episódios que acabam o episódio por ter aquele corte, de repente, sabe, bem brusco e tal, que você fica, caralho, não, volta! Então, cara, eu acho que justamente por isso é que dava pra ter mais, entendeu? A gente tem tanto recurso hoje, cara. A gente tem, sabe, justamente por existirem filmes que já fizeram isso antes, você tem uma fonte da onde, sei lá, tentar tirar alguma coisa criativa pra fazer essa virada de história. Eu vou dar um exemplo bem tosco, que é um desenho que eu tô viciado, eu vou citar de novo, que é o Rick and Morty, sabe?
É um negócio simples, tem 22 minutos cada episódio e, cara, pelo menos uns 2 ou 3 episódios na temporada, assim, tem plot twist, cara. E é um desenho, sabe? Eu fico, caramba, não vejo mais filme assim, cara. Seven me deixou, minha cabeça quase explodiu, sabe? E tem a questão do trailer também, né? Tipo, tem uns trailers que você assiste que você... Nossa, pra quê? Cara, né? outro dia eu fechei o olho no cinema, falando, não quero ver o trailer desse filme, porque, sabe, assim, eu fiquei olhando o celular pra me distrair durante o trailer, depois eu fui ver o filme, obviamente, mas, cara, sabe quando você fala, eu não quero ver porque eu sei que ele vai me mostrar um monte de coisa e eu não quero ver, e isso faz falta mesmo, ser surpreendido, você vê um negócio que não teve no... É o problema do hype, né? Exatamente. Acho que um único recente que conseguiram fazer bem isso, foi também escolha, acho que do diretor, foi o Interestelar, que nem... Eu tenho minhas críticas ao Interestelar, mas os caras seguraram que o Matt Damon tava no filme. É verdade. Então chega no meio, no final lá, surge o Matt Damon e tem uma reviravolta que você não esperava mesmo. E ok, aquilo é legal, porque não tava no... Agora, imagina se eles tivessem colocado o Matt Damon com uma cena que tem lá, porque não sei porque que acontece, que as pessoas parece que elas querem ir pro filme sabendo tudo que vão sentir. Isso é muito bizarro. Cara, outra coisa que eu pensando aqui, falei, putz, isso me faz falta, que é um negócio que eu tenho com alguns filmes, e aí tem a ver com essa coisa de como eu me senti vendo esse filme, que é, não sei nem nomear, mas é uma mistura de empatia com sentimento. Pra dar um exemplo até do podcast que a gente gravou, né, que o Ale gravou inclusive, que foi sobre o Bonequinha de Luxo. Bonequinha de Luxo, eu lembro que quando eu vi a primeira vez o filme, sabe quando termina o filme, você tá com um sentimento bom, sabe? Que você fala, cara, que, tipo, é um negócio que eu nunca vou esquecer, entendeu? Eu posso esquecer da história, eu posso esquecer de detalhes por algum motivo, mas eu nunca vou esquecer desse sentimento bom, sabe? E você vê que as pessoas parecem que, não sei se é da química dos atores, não sei o que é, mas você vê que as pessoas, que ele passa um sentimento bom, entendeu? Um outro que me passou isso, que é um filme mais recente, que eu gosto muito, é o As Vantagens de Ser Invisível, sabe? Nossa, é muito Eu lembro dele com uma ternura, sabe, com sentimento mesmo, eu falo ternura, isso, sabe? E esse tipo de coisa eu sinto falta, eu acho que poucos filmes conseguem fazer isso. Eu entendo que cada um é que é uma coisa muito pessoal, que tem gente que pode ter visto esses filmes que eu falei e não ter sentido nada, mas talvez elas sintam de outros, entendeu? Só pra citar um exemplo diferente, que não seja só ternura. Babadook também é um filme que eu vi e eu fiquei tenso, e eu fiquei angustiado, e ele me fez pensar numas coisas, e ele, tipo, me deixou, sabe, assim, meio nervoso, mas ao mesmo tempo meio triste, talvez, e com medo, mas sem tomar susto, que eu detesto tomar susto de filme idiota, de terror. Mas assim, ele me fez isso, entendeu? E nem foi um filme que eu vi no cinema, nada. Então assim, eu sinto falta disso, sabe? De trazer um sentimento grandioso, sabe? De trazer um sentimento que fique, permanece por um tempo, sabe? E isso não tem nome. Eu acho que isso não tem uma regra, não tem receita. É um negócio que vem da coragem de fazerem filmes, de artistas realmente conseguindo colocar o que eles querem sem que produtores fiquem mandando e desmandando baseado no que eles acham que o público vai sentir, entendeu? Acho que tem muito disso, assim. Vivo falando no Mad Max, mas foi um dos últimos, que já faz tempo, né, que ele saiu, mas um dos últimos que eu vi no cinema, que eu saí. Sabe quando você sai, tipo, você fala assim, cara, é pra isso que viver vale a pena, entendeu? Falta isso. Cara, é assim, ó, a gente não tá aqui a gente não tem uma fórmula exata, né, uma resposta certa, porque cada um é muito individual isso, né, o que você sente falta, o que o outro sente falta e tal, mas a gente acaba sentindo falta de coisas que tocam mais o emocional, né? Eu vou sentir falta, por exemplo, uma coisa que nunca vai voltar, nunca mais vai voltar, que é, por exemplo, o Robin Williams, pra mim. Foi o grande ator da minha vida, esse cara. Ele foi o cara que sabe, me encantou muito no cinema, e é um cara que tipo, foi o último grande ator que eu vi, desses últimos que morreram, que foi aquele que eu senti, sabe? Que eu senti realmente, assim, eu falei, não acredito que esse cara... E um cara com um talento tão magnífico, tão eclético, sabe? O cara, porra, era incrível, assim, o trabalho que ele fazia com dublagem, com atuação e tal. Então, assim, é uma coisa que, como eu falei, não existe uma resposta certa, né? Por que a gente sente falta no cinema. Pode ser desde de um filme que desperte essa ternura, essa vontade da gente assistir, ou da gente refletir, ou que a gente fica ali, né,
relembrando ele e tal, pela primeira vez, né? Até realmente um ator que, às vezes marcou uma geração, como foi o caso do Robin Williams, sabe? O Ale começou esse podcast lembrando do Aladdin. Ele era a voz do gênio, cara. Ele era uma babá quase perfeita, na minha infância. Eu lembro dele lá. Então, porra, não existe resposta certa, cara. Por isso que cada um tem que dizer o que sente falta. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui naquele momento fofura do podcast do Cinemação, que é aquele momento que a gente dá uma dica para que você possa curtir melhor a sua semana. E hoje, né, temos aqui 4 pessoas, pelo menos 4 planos de detalhe você vai receber se alguém não inventar de trazer mais de um, né? Eu vou trazer 2. Aí, ó, tá vendo? Sempre tem alguém que traz 2, 3. Pessoa que tem cultura, né? Tem um monte de plano de detalhe. Vamos lá, Dan, e aí? O que você vai trazer de bom pro plano detalhe 241? Cara, eu vou trazer um documentário. Pode ser que eu já tenha indicado ele em algum momento nos podcasts, pode, mas vai ter gente diferente ouvindo podcast e às vezes reforçar é importante. Eu vou trazer um documentário que tem uma questão de empatia e que também traz essa coisa que eu falei de sentimento, que é, enfim, provavelmente o meu documentário preferido e que eu sinto é o melhor deste grande diretor, que é o Eduardo Coutinho, né? O documentário é o Edifício Master. Quem nunca viu, veja. É um documentário, ele é muito foda. Não sei se é fácil de achar o Edifício Master em serviços de streaming por aí. Procura um DVD, sei lá, dá os seus pulos aí. Mas ele é muito legal, assim. O Edifício Master, ele é um documentário que basicamente o Eduardo Coutinho vai em vários apartamentos desse edifício que tem, acho que em Copacabana ou próximo de Copacabana, não sei, no Rio de Janeiro. E que, enfim, é um prédio antigo, enfim, com muita história pra contar, e basicamente ele conta a história dessas pessoas. Então são pessoas comuns falando da vida delas, por que elas moram lá, como é viver lá, e etc. Esses prédios, né, com aqueles corredores enormes e tal. E é um filme que ele traz isso que eu acho que faz falta em um pouco, né, no cinema atual, que é essa coisa de empatia, de você conhecer pessoas diferentes de você, conhecer pessoas que pensam diferente e tudo mais, e viver a dor delas, entender um pouco de como elas sentem. Eu acho que, repetindo até uma coisa que a gente falou no podcast anterior, lá do Planeta dos Macacos, que é de falar de empatia, dessa coisa que o mundo tá precisando bastante, né, de olhar pras pessoas, todo mundo se olhar e tentar viver a dor dessa pessoa, tentar entender sem criar tanto rancor, sem alimentar tanta coisa negativa. E eu acho que o Edifício Master traz isso, ele traz essa empatia, ele traz um sentimento. Você termina esse filme, você tá, sabe, assim, com uma certa ternura, assim, você quer saber mais sobre aquelas pessoas, dá vontade de ir pra lá ou procurar por essas pessoas. E como é um documentário de algum tempo atrás, vai saber, né, o que rolou dessas pessoas e tal. Mas, enfim, ele é demais, assim. Tem filmes considerados melhores do Eduardo Coutinho, tem o Cabra Marcado pra Morrer, que é considerado o melhor documentário de todos os tempos e blá blá blá. Tem grandes documentários, eu vi, gostei, achei fodas, mas nenhum me tocou tanto quanto o Edifício Master. Pra mim, quer ver um belo documentário, procura esse documentário. Engraçado Master. Que esse foi um documentário que me passou, cara, passou batido, do documentário de 2002, né? Olô. E aí eu coloquei aqui no Google, cara, tem ele inteirinho no YouTube. Ah, deve ter, espero que qualidade razoável. Não deve ser, também não é nada que você precise ver em IMAX e Blu-ray, tá? Pode ver normal, assim. Cara, Legal. esse é um documentário que eu vou colocar na minha lista, porque me pareceu interessante. Eu gosto dessa coisa de vida comum das pessoas. É muito legal. É muito legal. E tá naquele 1% de filmes brasileiros documentários que não chegaram pra ninguém, tá ligado? Então, vale a pena. Tá naquele 0,5% de documentários que talvez eu goste. Exato. Mas ele teve um apelo muito grande. Ele é Sim, tipo, enfim, ganhou muitos E prêmios. o Eduardo tal, Coutinho, né, cara? Diretor. Eduardo Coutinho.
não é qualquer um. Muito bem, muito bem. E aí, Ale, traz aí seus 2 planos detalhes que você separou pra gente. Por acaso, estou seguindo um tema. Primeiro eu vou falar de um restaurante em Sorocaba, chama La Doc, L-A-D-O-C. É um restaurante de comida mediterrânea, majoritariamente italiana. A especialidade deles são pratos com frutos do mar, massas com frutos do mar. E, cara, simplesmente fantástico. A última vez que eu fui lá 2 vezes já. A última vez que eu fui lá, eu comi uma massa, não é um espaguete, é um meio termo entre um espaguete e um talharine. A massa era feita com tinta de lula e acompanhavam camarões, anéis de lula e algumas outras coisas que eu não lembro. Cara, que comida fantástica, que comida maravilhosa. Legal, cara. O lugar é razoavelmente sofisticado, não é absurdo de chique, você não precisa ir de terno, nada do tipo, mas é um ambiente um pouco mais sofisticado, não tem muitas pessoas, aquela coisa de um restaurante um pouquinho mais chique. Ele é um pouquinho caro, não é um absurdo de caro, ele é um pouquinho caro, talvez seja um pouquinho mais para ocasiões, né, específicas, um aniversário de namoro, de noivado, qualquer coisa nesse sentido. Mas, meu, é fantástico. Eles são super conhecidos pelo nhoque de batata à gorgonzola deles. Já saiu no Guia 4 Rodas, já saiu em um monte de coisa, tem estrelas, é premiado e tudo mais. Porra, sensacional. O lugar é fantástico. É fantástico. Legal. E seguindo esse tema de uma coisa assim um pouquinho mais sofisticada, eu assisti ontem, na noite anterior à gravação desse podcast, o filme do Yves Saint Laurent, de 2014. E, cara, eu gostei bastante. Eu gosto desses filmes biográficos e eu gosto dessa coisa da alta costura. Eu achei muito, muito, muito interessante a forma como o filme é contada. Eu achei muito ousado do diretor e do roteirista. E, assim, é um filme de 2014, estamos numa época onde a homossexualidade está muito mais bem aceita do que já foi antes e tudo mais, mas ainda assim, historicamente em filmes era muito difícil ver cenas de interação homossexual entre homens. É muito mais difícil ver do que interação homossexual entre mulheres. E esse filme mostra, assim, escancarada em vários momentos, beijos, assim, apaixonados entre os personagens do Yves Saint Laurent e do Pierre Berger, que foi o companheiro dele na vida real, né? Mostra, assim, beijos apaixonados entre eles, entre outros homens que rodearam a vida deles, deixa implícito, não implícito, é bastante explícito, mas não mostra relações sexuais e coisas do tipo. E eu achei isso muito ousado e eu gostei muito da história do filme e da forma como o filme é contado. Yves Saint Laurent ainda é uma das maiores marcas de alta costura, de perfume, maquiagem e tudo mais. E a figura dele foi muito importante para a moda na época dele, ali no final dos anos 50, anos 60. E eu gostei bastante do filme. Legal, eu achei bastante interessante. Pô, fantástico, hein, Ale? Tá aí, ó, um filme show de bola aí para as pessoas assistirem. E aí você entrou na sua praia, né? Ficar dando dica de filme, pô. Lógico. É isso aí, muito bom. Brunão, e aí? Estreia aqui no Cinemação, estreia de dica, hein? Então vamos lá, gente. Vou dar uma dica pra vocês de uma banda, vejam só. Uma banda que eu conheci esse ano agora, 2017, um amigo meu me mostrou. E eu vou falar o nome dela um pouco pausado, porque é um nome meio comprido. Chama King Gizzard and the Lizard Wizard. Ele já falou dessa banda pra mim. Essa assim, banda, cara. Todas as vezes que a gente se encontra ou todas as vezes que a gente se fala, ele fala, cara, você já ouviu King Lizard and the Wizard Gizzard? King Gizzard and the Lizard Wizard, cara. Eu troquei tudo. Cara, essa banda, ela é muito boa, sério. Ela se originou na Austrália, né? Uma banda australiana. Fica aí um abraço pro meu tio que escuta a indicação, que mora na Austrália. Obrigado aí, Jorge. Audiência internacional. Sim. E, cara, é uma banda muito boa porque ela tem diversos estilos de rock numa banda só. Você vai poder escutar aquele tipo de rock progressivo, você escuta um jazz, você escuta um heavy metal, você escuta um soul, você escuta um rock psicodélico estilo o Jimi Hendrix. Cara, é uma diversidade assim de músicas que você vai escutando os álbuns deles no YouTube. Você pega
um álbum de tal ano, é um estilo de música. E passa, é um outro estilo de música, mas você ainda consegue perceber a identidade dos caras, sabe? É sensacional. É um tipo de rock que eu não escutava há muito tempo mesmo. E uma coisa engraçada que aconteceu faz um tempinho agora, nessas férias mesmo, em julho, a gente foi assistir o Baby Driver, né? Eu e minha família, minha mãe gostou, minha irmã curtiu muito. E um dia a gente tava no carro, tava eu e minha irmã, tava dirigindo e eu coloquei no Spotify, né, o King Gizzard e tal, tava escutando. E minha irmã falou assim, nossa, você tá escutando as músicas do filme lá, do Baby Driver? Eu falei, não, essa música aqui é uma outra banda, eles não tem nenhuma das músicas deles tocou, né, no filme. E ela, nossa, é muito parecido. E eu comecei a reparar, falei, caramba, cara, uma das coisas que eu mais gostei no filme foram as músicas. E eu estou escutando uma banda que toca músicas muito parecidas com as que tocaram no filme, que são antigas. Eu falei, meu Deus, essa banda realmente é muito boa, cara. Eu gosto muito deles. É uma dica de coração mesmo que me veio à cabeça agora. Eu ia indicar um restaurante. Só que eu não tinha muito o que falar sobre ele, assim, sabe? E uma curiosidade é que essa banda tem 2 bateristas, veja só. Nice. Que legal. Não é toda a banda que você vê com 2 bateristas. É isso aí, cara. Pô, vou colocar aqui pra escutar, hein? Vamos ver. Eu não sou um cara do rock and roll, mas eu curto um rockzinho do tipo do filme lá. Eu já tô seguindo aqui no Spotify. Legal. Então vão se arrepender, é muito bom. Legal. Bom, e o meu plano detalhe, né, dessa semana fica aqui pra um canal do YouTube. Olha aí. Um canal, eu já falei algumas vezes aqui que eu gosto de canal de receitas, né? Eu gosto muito de receitas, fazer, cozinhar e tal, sempre gostei. E aí eu acompanho alguns canais de culinária e tal. E descobri recentemente um canal que tá muito no começo. Então, para quem quiser já ir lá, né? Porque provavelmente esse cara vai crescer, vai ter mais vídeos aí em breve. Chama David Ma, o nome do cara que faz os vídeos. E o que ele fez? Bom, como o canal de receita hoje todo mundo tem, todo mundo sabe, todo mundo já sabe fazer e tal, e é sempre aquela mesmice, ele fundiu receitas e cinema. Então o que ele faz? Ele mostra lá como seriam os waffles do Michael Bay, por exemplo. E aí ele filma do jeito como se o Michael Bay fosse filmar uma receita de waffles. Então explode farinha pra cima, entendeu? Tem uma chuva de caramelo. Então tem umas coisas assim muito legais. Tem lá o espaguete com almôndegas do Tarantino, sabe? Então aquela sangue do molho vermelho e tal. E é muito legal porque são vídeos assim bem curtos, tipo de 1 minuto e tal. Ele tem 4 vídeos hoje lá e ele mostra assim só realmente o preparo de uma forma muito rápida. Então começa o vídeo, já tem um estilo do diretor e tal, daqui a pouco sai a receita. Então não tem aquela coisa de você vai picar uma cebola, não sei o que. E ele brinca também com os diretores. Então hoje a gente tem lá Afonso Cuarón, Wes Anderson, Michael Bay e Tarantino. Acho que começou bem o David Ma. Quero ver esse do Wes Anderson. Já tô abrindo. É isso aí, David Ma, vocês vão gostar, muito bacana. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação 241, hoje um papo muito mais aberto, né? Falamos aqui sobre várias coisas que a gente sente falta no cinema e tal, então foi um papo muito legal que a gente teve aqui com a Lei e com o Bruno, né? Os nossos co-hosts do Indicação Podcast aqui do Cinemação.com, e eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Ale, muito obrigado mais uma vez, esse ano batendo recordes de participação aqui, hein?
Vamos ver se ano que vem a gente participa 3 vezes. Olha só. Não, cara, agora eu vou tomar o seu lugar. Eu estou numa meta, entendeu? Sempre que eles falarem assim lá no grupo do WhatsApp, eu vou falar, então, gente, eu sei um pouco sobre isso, né? Vocês querem me chamar? Não. Vamos lá. É isso aí. Ale, brigadão então pela presença mais uma vez. Imagina, sempre Rafa, muito eu bom. que agradeço mais uma vez pelo convite. Valeu, Brunão também. Eu que agradeço também. É sempre bom a gente gravar esse tipo de podcast que é uma conversa mesmo e ele vai se levando sozinho. Eu gosto muito, é até desestressante. Bem o estilo que a gente segue. Assim. Porra, eu acho, cara, eu acho. É, isso aí, cara. Por isso que a gente grava aqui toda semana. Porque é uma terapia. É a nossa terapia da semana. É isso aí. Não, é isso. Valeu, gente. Brigadão. E, enfim, é isso. E até semana que vem. O podcast Cinemação 241 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.